No dia em que esse portão sinistro se abriu, o mundo mergulhou no caos. E enquanto pessoas indefesas morriam aos milhares, algumas despertavam habilidades especiais. Aqueles que conseguiram despertar habilidades especiais em si mesmos ficaram conhecidos como salvadores de toda a humanidade. E, entre eles, o jogador classificado como F, Greatest Emperor Lee Yun-wook, foi considerado a última esperança da humanidade. Mas que tipo de Lee Yun-wook é um salvador da humanidade se sua vida é como um lixo nobre desde que ele foi parar no exército? As forças armadas, que lutam contra os monstros, são formadas por jogadores que despertaram as habilidades necessárias para a sobrevivência. Lee Yun-wook não sabia ao certo por que ele, como a última chance da humanidade, estava em uma postura tão incompreensível. As guerras mais fortes das forças armadas, lutando contra monstros, conseguiram, de alguma forma, perder de vista os 9 invólucros. Com base em tudo, parece que essas 9 balas foram absorvidas pelo próprio Imperador de Aço, Lee Yun-wook. Como você pode se manter são se tiver que entrar para o exército pela segunda vez, pensou Lee Yun-wook. Ninguém poderia sequer pensar que, em um futuro próximo, o polígono será destruído e, no final, não serão os monstros que matarão as pessoas, mas os jogadores. Um dos vilões percebeu que o grande imperador de aço Lee Yun-wook havia sobrevivido e se aproximou dele. Ao se aproximar de Lee Yun-wook, ele explicou que eles não eram vilões, mas criaturas divinas que julgavam a humanidade. Naturalmente, Lee Yun-wook não acreditou no vilão. Se ao menos ele soubesse como se tornar mais forte até mesmo um dia atrás, ele os teria destruído facilmente. Mas os vilões acreditavam que, mesmo com esse conhecimento, Lee Yun-wook ainda seria inútil e morreria. Esse foi o tipo de morte condizente com a posição do grande imperador do aço, Lee Yun-wook, e foi assim que ele morreu. Lee Yun-wook não esperava poder voltar no tempo como na web novel, mas percebeu como se tornar mais forte. Lee Yun-wook havia retornado ao passado e, com isso, suas habilidades voltaram ao nível anterior, exceto pelo fato de que Lee Yun-wook não entendia de forma alguma por que ele havia retornado ao exército de combate a monstros. Os soldados tinham acabado de terminar o treinamento e foram almoçar em grupo, mas O Sang-guk disse que o esquadrão deles teria algumas coisas para fazer antes de comer. Lee Yun-wook se opôs, mas O Sang-guk disse que seria melhor para Lee Yun-wook se esforçar mais para sair do nível F em vez de se comprometer, porque esse era seu principal objetivo. Lee Yun-wook assumirá a responsabilidade se houver uma emergência enquanto eles estiverem conversando, perguntou a Sang-guk. Lee Yun-wook percebeu o quão patético ele havia sido no passado e ainda estava disposto a aceitar o pedido de O Sang-guk, mas somente depois do almoço. Os colegas de trabalho poderiam pensar que O Sang-guk estava abusando de sua posição e poderia ter iniciado rumores, o que não era desejável para ele, já que estava destinado à grandeza no futuro. Como O Sang-guk havia dado a ordem, os meninos tentariam pegar a comida rapidamente, em seguida, concluir a tarefa rapidamente. Lee Yun-wook avisou Park Jong-mo que ele não tinha apetite, deu meia volta e foi embora. O Sang-guk suspeitou que Lee Yun-wook estava se comportando de forma estranha, como se tivesse sido substituído. O canalha do Gordon Prece merece ser tratado de forma completamente diferente pelo que fez, pensou Lee Yun-wook. Se Lee Yun-wook não tivesse feito alarde, ele não teria ficado lá tempo suficiente para alcançar o nível daquele canalha. Mas, de qualquer forma, Lee Yun-wook decidiu que, por enquanto, não valia a pena contar aos outros que ele poderia aumentar a classificação. Enquanto isso, na sala de jantar, os meninos notaram que todas as colheres haviam sumido de repente e não conseguiam descobrir onde elas estavam. A baioneta da faca M7 pesa 140 gramas. Se Lee Yun-wook aumentar o peso disponível, ele poderá controlar algo além disso. Os invólucros pesam apenas 1 grama e as colheres 1,4 cada. Levaria muito tempo para voltar à classificação anterior. Lee Yun-wook tem 3 dias para se preparar e, depois disso, ele deve derrotar um chefe de grupo de nível 1. À noite, o 1º batalhão da 3ª Brigada guardava o 5º posto de Nonsan. Meu parceiro notou que Lee Yun-wook não parecia ser ele mesmo, mas foi melhor assim. De repente, Lee Yun-wook viu as pessoas possuídas e não esperava ficar feliz ao vê-las. Ele estava esperando por esse momento há 3 dias inteiros. Lee Yun-wook sempre foi bom em ataques de emboscada. Acho que ele já é igual ao 1º nível deles. A vida deu a Lee Yun-wook uma segunda chance,
e ele certamente não quer passá-la da mesma forma. Lee Yun-wook sabia exatamente como seria o futuro, ele precisava comer aço para ficar mais forte. Isso significava uma coisa: se Lee Yun-wook comesse tudo, ele superaria facilmente todas as dificuldades. Lee Yun-wook cobriu a boca de seu parceiro com a mão e admitiu que podia sentir o metal se movendo. O cara queria relatar o fato, mas Lee Yun-wook o proibiu de fazer isso. Afinal de contas, ninguém acreditaria que ele pudesse sentir objetos sem vê-los, considerando sua classificação F. Lee Yun-wook pediu a seu parceiro que prometesse que não sairia de sua posição enquanto ele fosse verificar tudo. Além disso, Lee Yun-wook pediu a seu parceiro que não contasse o fato a seus superiores, caso contrário, eles poderiam tirar todas as armas. A luta foi difícil e Lee Yun-wook morreu porque foi atacado pelas costas e o possuído tentou fazer o mesmo. Lee Yun-wook os ameaçou dizendo que se algum deles tentasse atacar por trás novamente, ele os comeria vivos. Lee Yun-wook estava pronto para começar a comer o insidioso monstro-chefe, mas era muito difícil encontrá-lo. Então, Lee Yun-wook, depois de criar uma armadilha, finalmente encontrou o traiçoeiro monstro-chefe. O traiçoeiro monstro-chefe foi capaz de agarrar a espada de Lee Yun-wook. Mas como ele era um perdedor no passado, pensou Lee Yun-wook, Boss Monster tem sua gangue de duendes atrás de Lee Yun-wook. Ele não pode reclamar de um pequeno arranhão, pois será cortado em pedaços. O chefe finalmente entrou na luta e isso elevou o moral de seus subordinados. Mas o mais importante era o fato de que Lee Yun-wook tinha um problema de mana, e como as coisas tinham acontecido dessa forma. Se Lee Yun-wook não pudesse comê-lo, ele estava disposto a morrer com ele. Mas ainda assim, não importava quanto tempo levasse, ele estava disposto a comer o monstro-chefe e voltar para a guarita. Mas, de repente, Park Jun-mo apareceu do nada, e todos os monstros se voltaram para ele. Enquanto protegia Park Jun-mo, Lee Yun-wook perdeu tudo, pois o monstro-chefe se mostrou muito vigilante. Os comandantes ouviram o tiroteio e pediram aos rapazes no rádio que relatassem a situação. Lee Yun-wook informou a eles que um portão havia se aberto no território do 5º posto. Os monstros eram goblins após a primeira escaramuça. Eles foram embora e não tiveram baixas. Os comandantes ordenaram que os rapazes ficassem em suas posições, defendessem-nas e, o mais importante, mantivessem contato. Enquanto isso, foi declarado alerta total e de emergência porque um portal foi aberto na área. O tenente Seo Yeon-ah, o paladino das Forças Armadas de Combate aos Monstros, já estava em alerta máximo. Mas se ela vier, fechará o portão e pegará todas as armas, pensou Lee Yun-wook. Um item de nível lendário foi encontrado no local da batalha. A partir de então, passou a pertencer ao exército. No passado, esse item foi o principal item que fez com que Lee Yun-wook fosse apelidado de Imperador de Aço. E se Lee Yun-wook perder a chance de obtê-la agora, a próxima pode não acontecer até daqui a 4 anos, e a história se repetirá novamente. Por isso, Lee Yun-wook precisava ser capaz de pegá-lo primeiro, antes que o grupo reserva chegasse. Os duendes podem tentar sacrificar um humano, eles podem aparecer no centro da cidade, pensou Lee Yun-wook. Mas os goblins caçam em grupos, e a densidade populacional no centro da cidade é muito alta. De repente, os rapazes ouviram pelo rádio que os goblins haviam atacado o 6º posto. Informando aos comandantes, os rapazes queriam ir ao 6º posto para ajudar, mas eles receberam novamente a ordem de ficar e defender seu posto, pois presumiram que Lee Yun-wook não poderia fazer nada com sua classificação F. Afinal, Lee Yun-wook decidiu ir ajudar, mas Park Jun tentou impedi-lo. Afinal, desta vez ele não será apenas impedido de viajar para além de seu posto, mas será enviado para uma corte marcial. A 6ª coluna é composta por arqueiros ou magos, eles lutam a longa distância, portanto, não conseguirão enfrentar os goblins e poderão morrer. Park Jun-mo achava que Lee Yun-wook sozinho não conseguiria fazer diferença, mas ele não iria sozinho. Ele queria levar Park Jun-mo com ele também. A equipe de resposta foi para lá, mas o posto 6 ainda precisa defender a área à custa de suas vidas. Os soldados se esconderam na barreira e o cabo Kim Jong-ok ficou gravemente ferido. Mas se as coisas continuarem assim, a barreira pode não resistir. Mas, de repente, tudo ficou quieto. Os goblins estavam destruindo o posto e logo tratariam dos meninos. Eles levariam seus corpos para o altar e arrancariam seus corações enquanto ainda estivessem vivos. O cabo Kim Jong-ok decidiu por fim à sua vida porque seria mais indolor agora. Mas, de repente, o rádio disse para os rapazes se prepararem para atirar, mirar nas luzes do Archers Personal Park e ficar para trás. Mas seria necessário um grupo inteiro de atiradores de nível masculino para oferecer resistência.
O que eles poderiam estar tramando? Pensou ele. No momento em que o rapaz não conseguia mais ver onde mirar, Lee Yun-wook veio em seu socorro e assumiu o controle da arma. Agora que o consumo de Lee Yun-wook se tornou mais moderado, o poder destrutivo de Shooter é uma boa ajuda. O cabo disse que ia matá-los. Bem, o cara achava que ele mesmo estava planejando matar todos eles. Lee Yun-wook ordenou que seu parceiro retornasse à sua posição para que nada acontecesse com ele. O cara fez o que Lee Yun-wook mandou, mas não conseguiu se proteger a tempo e foi agarrado pelo monstro-chefe. Mas, com a ajuda de seu poder, Lee Yun-wook assume novamente o controle da arma em suas mãos, Park Jong-mo, e fere o monstro-chefe. Com o ferimento que recebeu, o monstro-chefe ficou muito vulnerável e começou a fugir dos caras. Lee Yun-wook correu para alcançar o monstro-chefe, mas sua mana começou a se esgotar muito rapidamente. Mesmo assim, o monstro-chefe não teve tempo de correr para o portão. Lee Yun-wook usou o último % de sua mana para destruir o boss monster. As habilidades permaneceram sob o comando de Lee Yun-wook, mas seu corpo estava tão fraco quanto no passado. Ele definitivamente precisava treinar, mas, de repente, Lee Yun-wook viu uma luz divina. Acontece que a Tenente Seo Yeon-a já estava lá. Lee Yun-wook correu até o monstro-chefe para encontrar o lendário item de Adamantium. Ele não conseguiu encontrá-la por muito tempo, mas acabou conseguindo e se alimentou dela. Mas, de repente, soldados vieram por trás e pediram que o rapaz levantasse as mãos e dissesse seu nome e posto. Como o portão ainda estava aberto, os inimigos ainda estavam em seu território, pensou o Tenente Seo Yeon-a. O Tenente Seo Yeon-a ficou surpreso com o fato de 3 soldados comuns terem derrotado o monstro-chefe. O tenente notou que todos os monstros tinham os mesmos ferimentos. Portanto, era o trabalho de uma única pessoa. O metal que Lee Yun-wook assimila é encantado. Após a assimilação, suas habilidades mágicas correspondentes a esses encantamentos serão quebradas. Esperava-se um aumento de um número não especificado de gramas no peso, e a mana pode aumentar significativamente em relação aos números atuais. Imediatamente após consumir o item lendário, Lee Yun-wook revelou uma habilidade rara. Ele agora pode detectar todos os metais dentro do seu raio de controle. Lee Yun-wook ficou muito aliviado por poder sentir a reação de todos os metais ao seu redor. Havia chegado o dia em que o grande imperador de aço havia realmente retornado. Alguns dias depois, na 3ª Brigada, em uma seção do 1º Batalhão, 2 soldados estavam discutindo se os rumores sobre o F-Rank eram verdadeiros. A garota foi informada pessoalmente por alguém que estava lá. Todos os soldados estavam apenas esperando para morrer quando, de repente, um cabo com uma grande espada apareceu e cortou os goblins. O sargento Sang-wook, um mago de classe mágica e comandante do 2º cofre, não acreditava em toda essa besteira de classificação F. O soldado Park Ail, um usuário de arco curto, guarda do 6º posto de guarda, disse a pura verdade. Nem mesmo Liu Uncel, que era um bárbaro de nível declassificado como nível C, poderia fazer tal coisa. O sargento Sang-wook não os viu pessoalmente derrotar o chefe, portanto, é mais lógico supor que alguém veio em seu auxílio. Se o posto F ficar muito famoso, isso quebrará toda a disciplina militar, pensou o sargento Sang-wook. Portanto, não podemos permitir que isso aconteça. Lee Yun-wook foi chamado ao escritório do comandante do batalhão. Embora tudo tenha terminado bem e eles pudessem fechar os olhos para essas ações, ele pensou. O tenente Song Yeon-a, um paladino negro, e um jogador de nível B também estavam presentes no escritório. Também estava presente o tenente Lee Min-hee, um mago de classe mágica e um jogador de nível C. O comandante decidiu perguntar a Lee Yun-wook se era verdade que ele tinha ouvido mal a ordem de esperar no local e repeliu a primeira onda de monstros do portão. O comandante do batalhão, tenente-coronel Kim Kang-sel, é um druida e o rei da montanha Nonsan. Ele também era um jogador de classificação B e ocupava a 166ª posição na classificação de jogadores sul-coreanos. Uma palavra errada e Lee Yun-wook seria enviado para a corte marcial, então ele teve que se recompor e fazer o melhor possível para reparar tudo o que aconteceu durante a guarita. É isso mesmo, disse Lee Yun-wook. Foi ele quem testemunhou a abertura do portão enquanto estava de serviço e relatou o fato imediatamente. O comandante do batalhão, Kim Kang-sel, leu o relatório do homem, mas não conseguiu entender sua motivação. Normalmente, soldados de sua patente teriam sido despedaçados. Para Lee Yun-wook, parecia que o comandante estava trapaceando,
pois, durante o treinamento, ele sempre enfatizava uma coisa: não importa qual seja sua classificação com qualquer pessoa, se você estudar o guia de táticas de combate a monstros, mesmo com uma classificação D, poderá enfrentar os Trolls. Pelas palavras do comandante do batalhão, ficou claro que Li Yun-wook teria problemas para construir, mas derrotar o Goblin estava bem ao seu alcance. Li Yun-wook desobedeceu às ordens do comando central, mas, sem o seu apoio, todos no sexto posto teriam morrido. Li Yun-wook apresentou um argumento razoável e pensou que agora era hora de agir de acordo com suas emoções. Para um verdadeiro soldado, não havia conceito de posição, preparar-se para o pior e lutar como se fosse a última vez. Isso era o que sempre se enfatizava. Portanto, como um verdadeiro soldado e subordinado do comandante que Li Yun-wook respeitava imensamente, ele entendia a importância de tais princípios. Li Yun-wook usou táticas aprendidas em um treinamento difícil e tentou colocar a estratégia em ação com outros soldados, arriscando suas vidas. O único motivo pelo qual Li Yun-wook conseguiu suportar a vida no exército, onde é ridicularizado e desprezado por causa de sua patente, foi a mentalidade que seu comandante estabeleceu. Sua fé em suas palavras foi sua espinha dorsal. Ao ouvir que os comandantes haviam mudado de opinião, Li Yun-wook sentiu como se toda a sua vida ali tivesse sido um erro. Quando o comandante do batalhão Kim Kang-sel foi promovido a tenente júnior, as portas começaram a se abrir. Ele quase morreu lutando contra os orcs, mas, apesar disso, voltou ao exército e se tornou um dos primeiros membros da força de combate a monstros do exército. Li Yun-wook disse que tomou suas palavras como exemplo e acreditou nelas, colocando sua vida em risco por seus companheiros. É possível enviá-lo à corte marcial depois disso? Depois de ouvir tudo isso, o comandante do batalhão Kim Kang-sel nomeou Li Yun-wook como sargento júnior. O tenente Lee Min-hee afirmou que não se pode permitir que uma pessoa com a patente F se torne um sargento júnior. Graças ao líder do pelotão, Lee Min-hee, que começou a dissuadir Kim Kang-sel, Li Yun-wook conseguiu ganhar algum tempo dizendo que precisava pensar melhor. Mas Li Yun-wook prefere viver como um rato e não chamar a atenção para si mesmo. Li Won-sel começou a zombar do rapaz por levantar pesos baixos e desonrar sua honra. Se Li Yun-wook se safar agora, O Sang-guk começará a intimidá-lo abertamente, como fazia em sua vida anterior. Li Yun-wook estava determinado e ofereceu a Li Won-suk que lutasse com ele. Todos os soldados se reuniram para assistir à luta entre Li Yun-wook e Li Won-suk. Li Won-sel ameaçou que daria uma boa lição em Li Yun-wook. Enquanto isso, o alferes estava muito feliz com o fato de Choi Yong-jong ter o talento de um espadachim sagrado. Embora ele seja considerado um as no momento, há outro cara que foi considerado um futuro as, e ele tem a classe bárbara. Choi Min-ho, um suboficial e instrutor de combate, sobre o qual todas as informações são mantidas em segredo. Choi Min-ho havia percorrido um longo caminho até lá, e o soldado decidiu mostrar-lhe o ringue que havia sido montado como se fosse para que ele pudesse assistir à luta. Mas de que adianta isso em uma luta se Li Won-sel não consegue acertar seu oponente? Pensou Choi Min-ho. O Sang-guk não estava feliz com a derrota de Li Won-sel. Ele achava que estava cedendo, mas Li Won-sel não cedeu de jeito nenhum. Seu corpo inteiro ficou literalmente muito pesado. Mas a capacidade de Li Yun-wook de controlar o metal faz com que pareça que ele está lutando em um pântano. Li Won-sel estava mais do que irritado e decidiu usar o modo Berserk de aprimoramento do corpo para conseguir isso. A luta deles lembrava Choi Min-ho enfrentando um búfalo enfurecido e um leopardo escondendo suas presas. Depois de bater em Li Yun-wook, Li Won-sel sentiu como se tivesse batido na porta de aço com um punho nu. A capacidade do físico de aço de transformar uma parte do corpo de Li Yun-wook em aço. Li Yun-wook estava pronto para se vingar de Li Won-suk. Embora fosse tolice desperdiçar força com um canalha que estava fazendo o papel de bobo. Bater nele era a cura perfeita. Ele finalmente mostrou suas presas e arranhou sua garganta, mas Choi Min-ho pensou que uma verdadeira fera nunca soltaria suas garras. Irritado, Li Won-sel tentou empurrar Li Yun-wook para o chão, mas este agarrou seu braço. Se o soco tivesse atingido o alvo, ele teria quebrado o braço, pensou Choi Min-ho. Os instintos dessa boia funcionam melhor do que pareciam. Não há como um jogador normal derrotar um bárbaro que usa aprimoramento corporal. Mas, de repente, Li Yun-wook se soltou do braço de Li Won-suk e se agarrou ao seu pescoço. Ótimo, pensou Choi Min-ho. O aprimoramento corporal só funciona nos músculos, então Li Yun-wook ainda pode apertar a artéria carótida. Li Won-sel, mesmo com o uso de toda a sua força, não conseguiu escapar de Li Yun-wook. Um dos soldados sugeriu ao sargento Sang-guk que parasse os caras,
Porque Liu Cell não é do tipo que concorda. Esse aviso deve ser suficiente para Sang-guk, pensou Li Yun-wook. Mas Liu Cell não iria se envergonhar na frente de todos ao perder para um perdedor como ele. Liu Yun-suk conseguiu usar o aprimoramento de seu corpo 2 vezes, mas se ele não conseguir se livrar do estrangulamento, ainda será o fim para ele. Mas, apesar da persistência de Liu Yun-suk, Li Yun-wook ainda conseguiu derrotá-lo. Felizmente, Liu Cell está respirando. Parece que ele acabou de desmaiar e os soldados começaram a reanimá-lo. O sparring dos rapazes impressionou Choi Myung-ho, o instrutor da associação Black Tiger, e ele decidiu oferecer a Li Yun-wook a participação em uma operação particular especial. Os soldados ficaram chocados com o fato de o próprio subtenente ter sugerido que Li Yun-wook se juntasse a um grupo melhor. Li Yun-wook ainda pegou o cartão de visita do suboficial e disse que pensaria sobre a oferta. Li Yun-wook com certeza será pego um dia se entrar em conflitos com todos os tipos de vilões, então ele precisa manter distância. Um pouco mais tarde, o subtenente mudou-se para o escritório do comandante do batalhão. Durante o chá, o subtenente afirmou que sempre havia falta de homens. O comandante do batalhão achou que o alferes tinha vindo por trás do sargento Choi Yeon-chon, e ele estava certo. No entanto, graças ao fato de estar de férias, o suboficial viu outro soldado interessante. O comandante do batalhão imediatamente recrutou alguém e ordenou que descobrissem sobre a vida do sargento Li Yun-wook antes de ele entrar para o exército. Park Joon-mo correu atrás do sargento Li Yun-wook e pediu a ele que o ensinasse a ser tão forte. Parece que os goblins já chegaram à parte central da cidade e começaram a caçar humanos. O comandante do batalhão reconheceu as conquistas de Li Yun-wook e lhe deu um dia de folga e o direito de escolher sua arma. Mas ainda é o líder do pelotão Kim Kang-sel nas forças de Li Yun-wook, afirmou a tenente Song Yeoma. Ele era muito arrogante em sua vida anterior, pensou Li Yun-wook. Parece ser uma característica de sua personalidade. A julgar pelos ferimentos dos goblins que estavam mais próximos do portão, Li Yun-wook havia parado a primeira onda sozinho. Como isso foi possível? Song Yeoma perguntou ao cara. Li Yun-wook escolheu uma arma chamada Cloud Blade. Ela bebe água e cria uma névoa úmida. À primeira vista, ela pode parecer inútil e sem valor, mas no futuro, graças a essa arma, o sargento Choi Yeon-jong se tornará conhecido como um espadachim sagrado. O nome real desse objeto é a Mão Escura do Mestre das Nuvens. Nos mitos das eras Tangun e Vanum, os seguidores dos 3 deuses do clima desceram à terra. Eles eram o Mestre do Vento, o Mestre da Chuva e o Mestre das Nuvens, cujas mãos eram chamadas de Mãos das Trevas. As Mãos das Trevas também podem ser interpretadas como lâminas escondidas entre as nuvens, que, por sua vez, pertenciam a ninguém menos que o Deus do Trovão. Ao liberar todo o seu poder, você pode usar raios poderosos o suficiente para limpar uma masmorra de monstros de tamanho médio sozinho. A combinação de aço e relâmpago não pode ser derrotada. Desta vez, o prêmio deve ir para Li Yun-wook. De repente, as sirenes tocaram e anunciaram que os portões de Taevon haviam se aberto. A tenente Song Yeon desconfiou que Li Yun-wook não estava surpreso e também permaneceu calmo, como se estivesse esperando por isso. A guilda Blue Flower foi enviada como reforço para o portão que se abriu em Itaevon. Li Yun-wook se voltou para os soldados, pois, como eles já podiam ouvir dos líderes de pelotão, desta vez o portão com os kobolds havia se aberto. Eles são pequenos, mas usam agulhas envenenadas e gás. Geralmente, sofrem mais baixas do que em uma batalha contra os grandes orcs. Li Yun-wook pediu a seus soldados que verificassem suas máscaras de gás para emergências. Li Yun-wook explicou a seus soldados que eles estavam em um campo de batalha real, onde poderiam perder suas vidas, e pediu que não perdessem o espírito. Como os kobolds são pequenos, os soldados precisavam instalar sensores de movimento em esgotos e passagens estreitas, e eles tinham apenas 20 minutos para fazer tudo. De repente, Li Yun-wook se lembrou de que, em sua vida passada, foi nesse mesmo local que Park Joon-mo morreu tentando protegê-lo. Os soldados instalaram quase todos os sensores no esgoto e pediram mais alguns sensores. Li Yun-wook ordenou a Park Joon-mo que reunisse todos os membros do esquadrão e saísse da área de operação quando ele desse um sinal. Park Joon-mo ficou chocada, porque o que Li Yun-wook ordenou que eles fizessem é chamado de deserção. Um ninho de kobolds foi encontrado na Zona 2, Quadrado 9. O número estimado é de mais de 200. O comandante ordenou que seus soldados entrassem em formação e usassem magia de longo alcance. Depois de se infiltrar no ponto,
O comandante também ordenou que o esquadrão ofensivo criasse um círculo mágico e mantivesse suas posições. Os soldados atacaram os kobolds e tentaram empurrá-los de volta para as calhas. Enquanto isso, Lee Yun-wook estava apressando seus subordinados para instalar rapidamente todos os sensores em todas as zonas. A tenente Lee Min-hee, uma maga de classe mágica, veio imediatamente, e o jogador de nível C Lee Yun-wook relatou à tenente que, de acordo com o manual, eles haviam instalado sensores de movimento e marcado os locais apropriados com fita de alumínio. Mas o tenente Lee Min ressentiu que todo esse esforço era inútil, pois eles eram apoiados pela Guilda da Flor Azul. O tenente também avisou que o primeiro pelotão começaria sua operação em 20 minutos e ordenou que seu esquadrão de apoio pegasse o antídoto. Lee Yun-wook não entendia o que estava acontecendo, afinal, o vice-líder do pelotão havia ordenado que eles impedissem que os monstros saíssem pela retaguarda e passassem para a área de convivência. Parece que Lee Yun-wook se esqueceu de que conseguiu seu lugar graças a um favor do comandante do batalhão, que lhe fez um favor, pensou o tenente. Lee Yun-wook era o único garoto no quartel que só havia lutado em uma batalha real uma vez, e ele iria ensinar algo ao líder do segundo pelotão. Ao ouvir que havia um confronto em algum lugar, o sargento Choi Seung-ga, um lançador de classe Mech e jogador de classificação C, correu até os rapazes e perguntou o que estava errado. Foi por isso que Lee Yun-wook provocou a tenente para que o vice-comandante viesse, pois ela era o ponto fraco dele. O tenente não ficou confuso e jogou toda a culpa no esquadrão de apoio, dizendo que eles estavam falhando e que ele estava apenas explicando a eles como era estar em um combate real. Mas não foi por isso que a sargento Choi Seung-ga veio. Ela veio dizer que o comandante do batalhão Lee Yun-wook está ligando para Lee Yun-wook, mas Lee Yun-wook ainda tinha assuntos pendentes, e a sargento Choi Seung-ga se ofereceu para ajudá-lo, dizendo que terminaria de instalar os sensores e ele poderia ficar livre. O tempo estava se esgotando. O que o comandante do batalhão precisava de repente, pensou Lee Yun-wook. Lee Yun-wook já havia chegado ao posto de comando temporário do comandante do batalhão, mas, ao entrar, o comandante Lee Yun-wook não entendeu muito bem o que o suboficial Choi Min-ho estava procurando ali. O comandante queria que Lee Yun-wook passasse no teste, pois pretende colocá-lo no lugar de Choi Yong-jong, que está ausente. E, por enquanto, Lee Yun-wook atuará como o primeiro líder de esquadrão do primeiro pelotão durante a segunda missão de lançamento do portão. Lee Yun-wook afirmou que, desde a distribuição, ele sempre fez missões apenas com o esquadrão de apoio. E por que arriscar os soldados do primeiro pelotão agora? Delta informou pelo rádio que o monstro-chefe já havia deixado o ninho dos kobolds e que a equipe na segunda e terceira zonas vermelhas precisava permanecer vigilante. O comandante ainda deixou Lee Yun-wook ir embora, mas o advertiu de que ele teria que lidar com as consequências de sua desobediência às ordens mais tarde. Os kobolds logo atacariam o esquadrão de apoio, pensou Lee Yun-wook. Se não chegarmos a tempo, o esquadrão de retaguarda será eliminado. Lee Yun-wook correu em direção ao seu esquadrão de apoio, mas o gás envenenado já havia sido liberado. O que aconteceu muito mais rápido do que ele esperava. Por trás da fumaça venenosa, nada podia ser visto, então Lee Yun-wook decidiu tirar sua Cloud Blade, que tinha um efeito de névoa úmida, de sua bolsa de inventário e a molhou com água. Os kobolds já haviam atacado o esquadrão de apoio e conseguiram ferir o soldado Amintai. Park Jun-yoon ordenou que todos os outros soldados entrassem nas caixas de guerra o mais rápido possível e trouxessem a Minty com eles. A vice-comandante estava muito assustada, ela não conseguia se recuperar, porque essa era sua primeira tarefa real após a nomeação. Os soldados do esquadrão de apoio já estavam ficando sem suprimentos, e Park Jong não sabia o que fazer. Park Jong lembrou que os kobolds eram obcecados por coisas brilhantes. Ele decidiu sacar sua arma e atacar os kobolds para desviar a atenção deles do esquadrão. Park Jong ordenou que todos os membros do pelotão, inclusive o vice-comandante e os feridos, fugissem dali. O patético poder elétrico de Park Jong não consegue matar nem mesmo um monstro, mas ele ainda precisa usá-lo para salvar os outros. Fugindo dos kobolds, Park Jong Lee Yun-wook, que também correu em seu auxílio. Park Jong explicou a Lee Yun-wook que ele estava apenas tentando imitá-lo e que queria acabar com todos os kobolds. Lee Yun-wook elogiou Park Jong porque ele conseguiu fazer isso pessoalmente. Agora, graças à sua coragem,
Lee Yun-wook poderá aproveitar o banquete. Lee Yun-wook estava espalhando aqueles kobolds como cascas de sementes, mas não podia comê-los porque Park Jong-mo estava ao seu lado. O tenente Song Yeon ordenou que o esquadrão ofensivo permanecesse em sua posição e atirasse nos kobolds que saíssem da área gaseada. Também cuide deles com a guilda das flores azuis para que não cheguem aos civis. Lee Yun-wook definitivamente age como se soubesse o que vai acontecer, pensou a tenente Song Yeon. O soldado Amindai perdeu a consciência e pode morrer em breve. Ele precisa ser tratado. O disfarce estava sendo muito destruído pelo feitiço do monstro-chefe, mas era preciso resistir a todo custo e não deixá-lo passar. O monstro-chefe atravessou a barreira e os kobolds já estavam se aproximando da equipe, mas de repente foram distraídos por trás por Lee Yun-wook e Park Jong-mo. A luta foi difícil. Uma multidão inteira de kobolds, junto com o monstro-chefe, pulou sobre os dois caras e os bombardeou com agulhas envenenadas. Mas usando sua habilidade de controle de metal, Lee Yun-wook Gotcha foi capaz de desviar o golpe. Mas Lee Yun-wook percebeu que o mago negro kobold não estava comandando os kobolds, mas sim controlando-os. Portanto, assustá-lo não o ajudaria a ganhar tempo. Lee Yun-wook era perigoso lutar ao lado de Park Jong-mo, então ele decidiu voltar com ele para a fortificação. Embora os meninos estivessem um pouco atrasados em relação à sua equipe, eles lidaram com muitos kobolds. Lee Yun-wook é informado de que o soldado Amindai está inconsciente e que a pessoa responsável foi consumida por um ataque de pânico. Mas se o único curandeiro do esquadrão de apoio estiver em tal estado, com certeza todos serão eliminados. Com um pouco de esforço, Lee Yun-wook conseguiu tirar a sargento Choi Seung-ga do ataque de pânico. O sargento Choi Seung-ga começou imediatamente a tratar Amindai, que já estava se sentindo bastante doente. Amindai havia perdido muito sangue por causa da sargento Choi Seung-ga, mas ela não soltava suas mãos. Lee Yun-wook pegou emprestadas as facas dos soldados e correu para se vingar dos kobolds e do monstro-chefe. Todas as vítimas haviam se reunido no lugar perfeito para caçar, pensou Lee Yun-wook. Acho que eles enlouqueceram. Ao redor do local marcado no centro, Lee Yun-wook instalou caixas e sensores nos lugares certos. A única margem de erro estava na Zona A, que era comandada pelo vice-comandante Choi Seung-ga. O jogo acaba quando Lee Yun-wook chega ao líder deles, que está manipulando os bastidores. Lee Yun-wook lutou sozinho contra os kobolds, e eles quase o fizeram pensar que já havia terminado, como em sua vida anterior. Se Lee Yun-wook não tivesse um aprimoramento corporal, era bem possível que isso tivesse acontecido. Lee Yun-wook finalmente chegou ao kobold Mago das Trevas e decidiu acertar as contas com ele. Era inútil resistir ao Mago das Trevas, pois Lee Yun-wook havia se esforçado muito para garantir que os únicos que restassem no campo de batalha não fossem os dois. Mas se, como da última vez, Lee Yun-wook jogasse suas lâminas nele, ele simplesmente as pegaria. É por isso que você precisa atacar com cuidado. O kobold Mago das Trevas decidiu atacar Lee Yun-wook por trás, mas ele percebeu a tempo e desviou o golpe. Lee Yun-wook achou que o kobold Mago das Trevas precisava levar uma surra e, usando seu físico de aço, o cara o atacou e o derrubou. O kobold Mago das Trevas não faz ideia de quantas vezes, desde que voltou ao passado, Lee Yun-wook imaginou o momento em que finalmente conseguiria sua vingança. Quando a máscara do kobold Mago das Trevas for destruída, ele não poderá mais usar sua magia. Lee Yun-wook passou muitos anos sendo aleijado por um mago negro kobold. A vingança de Lee Yun-wook foi pelos membros de seu esquadrão que o Mago das Trevas matou em sua vida passada, mas principalmente sua vingança foi por Park Jong-mo, que morreu tentando salvá-lo. Sem pensar por um longo tempo, Lee Yun-wook perfurou seu coração com uma lâmina de nuvem que absorveu o sangue de monstros de elite e tomou sua energia. Depois de finalmente matar o Mago das Trevas Kobold, Lee Yun-wook reverteu o primeiro evento de sua vida passada que o estava atormentando. E também ao matar o Mago das Trevas Kobold, Lee Yun-wook obteve o Devil Medallion, Medalhão do Diabo, que contém o poder da raça dos demônios. É o item de nível mais alto entre os medalhões. O medalhão do demônio do inferno pertencia a um certo necromante cujo exército de mortos era um inferno para os sobreviventes humanos. Ele era o pior inimigo da humanidade. Não havia quase nenhuma informação sobre ele. A única coisa que ele e Lee Yun-wook tinham em comum era a característica de bombeamento. Depois de voltar ao tempo, Lee Yun-wook escondeu o fato de que poderia subir de posto por causa dele. Lee Yun-wook, em sua vida passada, mal conseguiu terminar a luta em sua oficina de golem de lava azul e obter uma mísera cópia de inferno. O gás venenoso já estava se dissipando, e Lee Yun-wook precisava comer o medalhão do inferno rapidamente. Mas, de repente, a bela senhora Catherine Yu,
que era a chefe do Seoul Blue Flower Guild Seoul Strike Squad, entrou no campo de batalha. Yoo A-en é a segunda filha do chefe da Blue Flower, a guilda mais forte da Coreia, e uma jogadora de nível A. Lee Yoon-wook entendeu perfeitamente quem estava à sua frente, porque de todos os vilões que destruíram a humanidade, ela era a única que ele definitivamente não esqueceria. Foi Yoo A-en quem causou a morte e o assassinato de Song Yeon-rae em sua vida passada. Song Yeon avisou a senhora Yoo A-en que ela estava no local das hostilidades e pediu que ela se retirasse. Yoo A-en ficou surpreso com a insolência de Song Yeon-a. Afinal, um soldado deve se dirigir aos outros por sua patente. Song Yeon-a deve se referir a Yoo A-en como chefe da força de ataque das Flores Azuis de Seul. De repente, o comandante chegou ao local. Ao ver Yoo A-en, ele a cumprimentou e agradeceu pelos reforços de sua guilda. A entrada não autorizada em um campo de batalha sem aprovação prévia não é permitida, nem mesmo por membros da Guilda das Flores Azuis. O comandante do batalhão ainda pediu a Yoo A-en um local para o campo de batalha, mas Yoo A-en tinha assuntos importantes a tratar ali, deixando uma marca de batom em seu cartão de visita. Ela o colocou no bolso de Lee Yoon-wook e pediu que ele ligasse para ela. O comandante do batalhão anunciou que, a partir de agora, o sargento Lee Yoon-wook estaria comandando as operações de limpeza dos kobolds. O resgate de civis tem prioridade. O comandante do batalhão lhe dá autoridade para designar os membros do esquadrão. O comandante também pediu a Lee Yoon-wook que informasse o resultado pessoalmente a ele quando tivesse resolvido tudo. Uma semana depois, o corpo de Lee Yoon-wook havia terminado de assimilar o metal do medalhão do demônio. O corpo de Lee Yoon-wook ainda está muito fraco. Por isso é doloroso para ele digerir tudo isso, mas ele já passou por isso antes. O Vratan com os kobolds que subestimaram tudo causou um grande número de incidentes. Felizmente, o sargento Choi Seung atirou o soldado Amindai do estado crítico e ele foi levado para um hospital militar. Após o incidente, Lee Yoon-wook desistiu da ideia de tentar proteger todos sozinho e começou a treinar os membros do esquadrão de apoio para, pelo menos, se defenderem. Isso levou a dois problemas. Primeiro, o sargento Choi Seung começou a incomodar muito Lee Yoon-wook depois daquele dia. Segundo, o comandante do batalhão Kim Kang-sel disse que a operação em Itaewon o convenceu sobre Lee Yoon-wook. O comandante do batalhão tem o sonho de criar a cultura militar perfeita, em que o posto não prevaleça sobre as crenças, e ele quer que Lee Yoon-wook o ajude a realizar esse sonho. 3 dias depois, finalmente chegou a hora da licença de Lee Yoon-wook. No primeiro dia de sua licença, ele recebeu uma nova habilidade ao cumprir condições especiais. Finalmente, ele pode parar de fazer algo que causa fofocas, como se estivesse fazendo algo estranho no banheiro, pensou Lee Yoon-wook. No estado atual, há uma chance de que Lee Yoon-wook não consiga lidar com o próximo portão. Portanto, Lee Yoon-wook decidiu fazer todos os preparativos durante suas férias, porque era hora de realmente causar um impacto no futuro. É hora de causar um impacto real no futuro. Choi Seung não tira férias há muito tempo. O exército é uma porcaria, disse a garota, tentando acender um cigarro. O que é esse isqueiro de novo? A garota pediu uma luz a Lee Yoon-wook, que estava passando, e o rapaz ficou surpreso e não esperava encontrar seu vice-comandante. Choi Seung inconscientemente mostrou sua verdadeira natureza e os rapazes decidiram pegar o trem juntos. O rapaz e a moça sentaram um ao lado do outro e dirigiram em silêncio. Foi muito estranho encontrar Lee Yoon-wook assim na rua, completamente por acaso. A garota perguntou ao rapaz, afinal, essas são suas primeiras férias em algum tempo, seus pais devem estar felizes. Mas os pais do rapaz já estavam mortos e o rapaz exclamou, eles morreram quando o rapaz ainda era criança. Essa situação deixou a garota ainda mais envergonhada, e ela já havia se arrependido de ter perguntado ao rapaz várias vezes. Mas o rapaz percebeu e disse que estava tudo bem, que era difícil e solitário para ele na época, mas que, à medida que envelhecia, encontrou pessoas que se tornaram uma nova família para ele. Sua nova família era formada por amigos, soldados ou camaradas de armas. Sim, a última opção parece apropriada, pensou o rapaz. 4 dias e 3 noites nesse curto período, o rapaz deve se preparar totalmente para o que o espera no futuro. Entre os preparativos, a primeira coisa a ser feita é conseguir dinheiro.
O cara se deparou com um cartaz que dizia que alguém estava apoiando seus jogadores e que o proprietário da Blue Tree já era um multitrilionário. Gordon Precy, seu dinheiro negro compra pessoas poderosas de alto escalão e os jogadores adquirem itens e gradualmente se infiltram de forma natural na administração de todos os caras perdidos para o vilão por vários motivos, mas o principal era o dinheiro. Mesmo que seja impossível se equiparar a Gordon financeiramente, um indivíduo deve ter o suficiente para que Gordon não possa influenciá-lo e puxá-lo para seu jogo de dinheiro. Ele conhece os principais eventos futuros e sabe onde e quando o dinheiro será acumulado. Simplificando, se ele investir o mais rápido possível, até mesmo os centavos se acumularão como uma bola de neve. Um homem precisará de alguém que não o traia, não importa o que aconteça. Você precisa confiá-lo a alguém que não o abandonará, mesmo que seja apenas com uma promessa em palavras. Um rapaz foi visitar um homem do Hope Investment Fund e lá se deparou com uma conversa entre ele e um homem que estava pagando suas dívidas. O cobrador de dívidas não se importava com o homem, ele o chamava de desleixado, então tudo o que ele tinha de fazer era fornecer o restante do dinheiro depois que o restante do trabalho fosse feito. O homem se esforçou muito para encontrá-lo, mas o devedor recusou tudo, dizendo que o homem estava pensando em pedir que ele fosse um guarda-costas no evento. Isso é humilhante para um cobrador de dívidas. O homem que contraiu a dívida se chamava Liu Honshu. Ele não via o piloto de lata há muito tempo e até ouviu dizer que o cara tinha acordado. O cara não achava que eles estavam em boas relações o suficiente para ficarem felizes em se ver. Assim, sem apertar a mão de Liu Honshu, ele passou para cumprimentar o homem que estava espancando. Gostei da maneira como o cara o cumprimentou, perguntou se ele comia o cérebro e o cara disse que sim, e o cumprimentou normalmente. Liu Honshu lembrou a Yun-Wook como ele o chamava de perdedor e o espancava nos exercícios, e também lembrou ao rapaz que ele já teve um poder inútil, apesar de ter sido despertado. Liu Honshu era um lutador classificado como TS, um jogador de destaque da Hope Guild, e ele achava que poderia derrotar o cara novamente como nos velhos tempos. Quando Honshu foi em direção a Yun-Wook, um homem ficou na frente dele e pediu que ele não fizesse isso. Mas o cara não estava com medo e disse que o Honshu poderia tentar usar sua força contra ele. Ele disse que o cara poderia tentar matá-lo se pudesse. Isso enfureceu Honshu, que chamou o cara de bastardo e tentou bater nele, mas o cara se esquivou do soco. O Honshu, antes que eu percebesse, estava cercado por espadas, lanças, facas e qualquer outra coisa que pudesse cortá-lo. O Honshu percebeu que dificilmente poderia lidar com a força do cara, porque o cara poderia bater nele como se estivesse sendo espancado por uma unidade do exército. Em outras palavras, o cara poderia acabar com sua vida como um jogador de combate corpo a corpo. Naquele momento, um cara entrou na sala e disse que eles tinham que ir embora. Yun-Wook fingiu abraçar o Honshu, dizendo que ele era seu amigo querido e que soube que ele havia sido expulso da guilda do Tigre Branco por ter se mijado e fugido durante a primeira invasão. O Honshu perguntou como o cara sabia disso, ao que o cara respondeu que ele sabia como falar, e também que o Honshu estava indo lutar com um jogador de classificação F na frente de seus amigos. Rapaz manterá a dignidade de Honshu, com a qual ele se preocupa tanto. Portanto, enquanto o rapaz estiver aqui, o Honshu não deve permitir que ele o veja. O cara deu ao homem ações que deveriam disparar. O homem não acreditou, não tinha certeza de que Yun-Wook estava dizendo a verdade. Mas o homem está com ciúmes. Se for verdade, isso mudará toda a vida deles. Park Cheol-Soo, esse era o nome do homem-chefe da Hope Guild, sua classe é analista. Ele é o jogador que continua liderando a redescoberta de Franco, o benfeitor de Yun-Wook e aquele que encontrou uma maneira de aumentar suas habilidades. O homem disse a Yun-Wook que era difícil de acreditar, mas a reação dele foi compreensível para o rapaz. É difícil confiar em alguém que vai ajudá-lo a mudar toda a sua vida ganhando dinheiro do nada. O homem lhe contou toda a verdade, exceto que as informações foram tiradas de sua vida passada. Ao mesmo tempo, o sujeito mostrou ao homem uma correspondência com o comandante do batalhão, o que fez com que o homem acreditasse no sujeito. O cara disse ao homem que queria confiar a ele todos os seus investimentos. 20 milhões de won, não é muito dinheiro, mas é tudo que o cara tem de seus pais. Esse investimento foi uma forma de retribuir ao homem o carinho que ele recebeu em uma vida passada, quando não tinha nada. No futuro, a humanidade encontrará seres extraterrestres que podem se comunicar. Adquirir tecnologia ao interagir com ele será um ponto de virada na Guerra dos Portais. Suas habilidades serão vitais para deter os portões e as ondas de monstros.
O cara precisará de um especialista capaz de se comunicar com seres extraterrestres para transferir a tecnologia deles para ele. O rapaz foi até o beco dos ferreiros para estocar. Esse era o segundo ponto de preparação para o futuro. Com 7 artesãos anões, ele criaria seu primeiro item de nível de mestre, recrutando ferreiros cujo status mais tarde subiria de artesão para mestre antes que os vilões descobrissem. Enquanto o rapaz caminhava, ele entrou na ferraria. Ao entrar na ferraria, o ferreiro avisou ao rapaz que ele vendia apenas o que estava nas prateleiras, nada mais deveria ser pedido. O ferreiro era um artesão chamado Kang Jeon-do, que foi expulso da guilda dos ferreiros por ser excêntrico, o que não é surpreendente. O garoto viu um ferreiro preparando uma lança feita de orixalcona. Essa lança parece simples, mas é capaz de matar um dragão e, no futuro, será cravada no coração do dragão Tarax. Não está claro por que o tarugo do primeiro item de nível mestre está nessa oficina separada. Uma moça entrou na oficina e chamou o rapaz de idiota, mas o ferreiro exclamou: "Como você pode chamar os clientes de idiotas?" Essa garota era a antiga companheira de armas do rapaz, seu nome era Kang Baek-seol. 4 anos depois, após a morte de Kang Jeon-don, ela herdaria todas as habilidades dele e se tornaria uma mestre ferreiro, superando seu mentor. A garota olhou para o que o cara estava vestindo, examinou-o com o olhar e viu um casaco longo por 1.500.000 won e botas Saint-Laurent por 1.600.000 won. Então ela decidiu que esse cara era um cliente distinto. A obsessão cega da garota por dinheiro é igualada pelo gnomo. Ela notou o cara e agora confia nele. O cara fez compras na Shop for a Game Million Won. E por que ele precisa de metais mágicos venenosos e contas de liga de tungstênio mifril, que ele nem consegue processar? Mas o principal é que o dinheiro não é falso. O rapaz disse que esta loja vende ótimos itens e que ele passará por aqui com mais frequência. Ao final de sua licença, o cara deve ter aumentado significativamente sua resistência a venenos e o peso do metal disponível para controle. O homem sentou-se em um motel e comeu os cubos de metal um a um, tentando absorvê-los em seu sistema o mais rápido possível. Ele estava se contorcendo de dor aguda, mas não havia outra saída, pois lhe restava pouco tempo antes que o portão se abrisse na estação de Seul. Durante esse período, ele foi encontrado em um motel por um cobrador de dívidas de cabelos brancos que queria pagar o cara por algo que ele havia feito alguns dias antes. Naquela época, o cara tinha aprendido todos os dados de metal e veneno e ficou mais forte. A resistência ao metal passou a ser de nível 2. É claro que o cara esperava mais, mas o segundo nível de resistência ao metal está disponível pelo menos para o controle de peso, pois permite que o cara controle 6 lâminas de 10. Ele também aprendeu uma poderosa habilidade que destrói metal, com a qual ele pode destruir quase todos os equipamentos de uma só vez. De repente, um cara de cabelo branco chutou a porta do quarto de motel de Yunwook, mas o cara nem se surpreendeu, porque ele é um soldado, mas tem muitas inibições, e pediu ao cara de cabelo branco que fosse embora. Besteira, disse o homem de cabelos brancos e saiu correndo para matar o sujeito. Ele pensou que o sujeito estava com medo de morrer, então eles estão inventando coisas. Mas quando o homem de cabelos brancos tentou bater no homem, ele ficou surpreso porque a mão do homem tinha se transformado em metal. Yunwook sugeriu que a briga deveria continuar do lado de fora ou então os civis interviriam, que naquele momento saíram imediatamente de seus quartos para ver o que estava acontecendo no motel. O homem de cabelos brancos tentou acertar o homem pensando que ele estava blefando novamente. Há 2 dias, talvez o homem estivesse blefando, mas definitivamente não hoje. Depois de se esquivar, o cara imediatamente acertou o homem de cabelo branco, que caiu no chão, e o cara lhe perguntou: não foi nada comparado ao que Liu Honshu fez com ele. Liu Honshu achava que o cara só tinha sorte de dar um golpe de sorte, pois o homem de cabelos brancos não se importava com o fato de civis poderem se machucar. O cara achou que o homem de cabelos brancos tinha enlouquecido, que ele só queria ele, e que a única chance de minimizar os danos ao prédio era pular fora dele. O homem de cabelo branco pensou que o homem estava fugindo dele e imediatamente correu para dar um soco no homem para impedi-lo de fugir. Ele conseguiu, e o homem saiu voando do motel. Ele pode não ser capaz de voar tão livremente quanto em sua vida anterior, mas usar as habilidades de físico de aço e controle de metal em conjunto permite algum controle sobre seu corpo. Liu Honshu sugeriu que parece que Lee Yun-wook recebeu alguns reforços baratos, mas seus truques patéticos não funcionarão com ele. Havia muitos civis observando os rapazes, e como Lee Yun-wook era sargento, ele não podia responder a seus golpes com cuspe.
Se as pessoas interferissem na luta deles, isso poderia arruinar os planos de Li Yun-wook para o portão da estação. Lee Won-shu sugeriu a Lee Yun-wook que se livrasse desse incômodo se o que importa é o público. Parece que Lee Won-shu estava planejando destruir o prédio e não percebeu que havia pessoas inocentes lá que não tinham nada a ver com Lee Yun-wook. Usando sua habilidade chamada Soco de Metal, Lee Yun-wook quebrou a perna de Lee Won-shu. Lee Yun-wook perguntou a Lee Won-shu uma última vez por que ele havia chegado tão longe. Deve haver uma razão pela qual um rato como Lee Won-shu, que foi expulso da matilha de lobos, está chiando. Vilões como Lee Won-shu, com a grandeza de mana, não merecem ser jogadores porque sempre se tornam vilões. Lee Yun-wook advertiu Lee Won-shu para que nunca mais o encarasse. Caso contrário, ele definitivamente não sairia com uma perna só. Lee Yun-wook estava com pressa, pois não podia perder a chance de salvar seus companheiros e se vingar dos vilões, livrando-se de pessoas como Lee Won-shu. No dia seguinte, Lee Yun-wook escreveu uma solicitação à Comissão Especial de Despertar para Lee Won-shu. Um funcionário da Comissão Especial para os Despertos declarou que Lee Won-shu é uma pessoa muito problemática e irritada. Um membro da equipe encontra um jogador de certa classificação pela primeira vez em seu serviço, que saiu da batalha sem ferimentos graves. Lee Yun-wook brincou, dizendo que ele teve sorte de a armadura ter sido ativada de repente. Durante toda a sua vida, Lee Yun-wook pensou que a classificação F era um estigma e que o ajudava a evitar suspeitas. Na estação de Seul, o número de vítimas civis do portão que se abriu às 15h24 totalizou 745, excluindo a primeira, segunda e terceira ondas. Essa calamidade é diferente de tudo o que aconteceu até agora. Devido ao desastre da estação de Seul, jogadores, especialistas e associações comunitárias foram criticados, e as pessoas começaram a fazer perguntas sobre as limitações e os problemas fundamentais do atual sistema de resposta de portões. Diferentemente dos dois últimos portões, Lee Yun-wook não havia se deparado diretamente com esse portão e, como tinha poucas informações, não sabia muito bem o que esperar. Entre todos os desastres, esse foi um dos mais graves, e Lee Yun-wook duvidava que pudesse evitá-lo com seu nível atual. Parte de Lee Yun-wook queria ficar furioso para fazer com que mais pessoas evacuassem, mas ele percebeu que isso não poderia ser feito dessa forma. Há um vilão escondido entre as pessoas. Se as coisas derem errado e ele se esconder, Lee Yun-wook nunca encontrará um momento repetido, podendo mudar o futuro. A vice-comandante finalmente encontrou Lee Yun-wook. Ela soube que ele foi levado para a delegacia de polícia na noite passada. Toda a equipe estava nervosa. Lee Yun-wook ficou intrigado com o fato de o vice-comandante saber onde encontrá-lo, mas, afinal de contas, ele mesmo havia lhe dito que tinha um caso. Choi Seon-hye não estava lá em sua vida anterior, então por que ela está lá agora? Será que é porque Lee Yun-wook mudou o passado? Choi Seon-hye realmente queria saber o que ele estava fazendo na enfermaria e exigiu uma explicação, mas Lee Yun-wook não tinha tempo para conversas. Ele tinha que seguir o plano. Lee Yun-wook ordenou que Choi Seon-hye fugisse para onde estavam as máscaras de gás quando ele deu o sinal. De repente, um enorme borrão preto apareceu sobre a cidade, na qual você pode entrar, mas não pode sair. Para entrar na área, é necessário ter no mínimo o nível 15, para sair, você precisa sobreviver 6 horas ou matar um monstro-chefe. De repente, uma criatura desconhecida saltou do portal que havia aparecido no teto bem na frente das pessoas. Lee Yun-wook ordenou que o vice-comandante primeiro se abrigasse em um local seguro e pegasse uma máscara de gás no posto médico de passageiros. Mas o vice-comandante Choi Seon-hye também é um soldado e definitivamente não vai escapar sozinho. Choi Seon-hye não faz parte da unidade de combate, então ela ficará para trás e ajudará a evacuar os civis e a tratar os feridos. O comandante, conversando com o general, sugeriu que o sargento F. Lee Yun-wook fosse promovido a oficial, pois acreditava que a promoção de um lutador talentoso deveria depender de uma classificação mecânica. As classificações não estão relacionadas aos níveis dos jogadores, elas são apenas uma linha de base definida no centro de treinamento de jogadores para determinar o desempenho e adequação de um jogador durante o combate. Quando o nível de um jogador aumenta, os comandantes ajustam a classificação, mas as habilidades subestimadas morrem nos campos de batalha. Mas o general da 3ª Brigada da AFBM, Choi Jun-shu, 31º colocado na Coreia do Sul, que era um jogador de nível A, não ficou muito satisfeito com o fato de o comandante estar tentando lhe ensinar algo. Todos os veteranos fazem parte de guildas civis, que recorrerão ao VSSM se transformarem em um jogador de classificação F em oficial. O general percebeu que o tenente-coronel viu algo nesse garoto, mas um inseto é apenas um inseto. De repente,
o general recebeu a notícia do aparecimento de um portão na área do posto do 1º Batalhão, na área da estação de Seul, e o evento foi chamado de caso infeliz. Um fortunate cause, causa infeliz, um fenômeno de desastre comum que aparece em áreas especiais tem um debuff que pode prejudicar o jogador ou criar regras adicionais que tornam a tarefa mais difícil. Até mesmo o jogador veterano C, comandante do 2º Esquadrão de Defesa da estação de Seul, duvidava que os ataques de fogo funcionassem. O comandante do 2º Esquadrão de Defesa da estação de Seul, Young Man-oh, ordenou que a runa de gelo fosse ativada e que as pernas da aranha fossem amarradas. Devido ao tamanho da aranha, Young Man-oh duvidou que ela duraria muito tempo e conseguiu distraí-la enquanto suas pernas estavam amarradas. Mas esse monstro era uma aranha venenosa blindada, com uma pele de aço que não podia ser danificada por ataques normais. Lee Yun-wook decidiu testar a si mesmo e usou sua habilidade chamada Metal Strike. Embora sua mana tenha sido consumida rapidamente, ele ainda conseguiu ferir a aranha venenosa blindada. Parece que esses poderes são suficientes para parar o portal, pensou Lee Yun-wook, e não apenas pará-lo, mas também receber todas as recompensas por limpá-lo. Lee Yun-wook decidiu testar se a aranha dentro dela era tão dura quanto o aço e, usando a rotação do metal, ele conseguiu endireitar a aranha venenosa blindada. Young Man-oh ficou chocado com o fato de que toda a guarnição não conseguiu nem encostar um dedo nesse monstro, e Lee Yun-wook lidou com ele sozinho. Young Man-oh já havia visto muitos jogadores de nível A em inúmeras incursões, mas nunca havia encontrado alguém tão descontraído quanto Lee Yun-wook. Lee Yun-wook tinha certeza de que a primeira onda ainda não havia terminado, mas ele também não tinha mais dúvidas. O portão da estação de Seul seria fechado somente por ele. O 1º e o 3º Batalhão já estavam no local, e seus comandantes ordenaram que montassem uma zona vermelha do tamanho de 6 círculos. Um dos soldados da Flor Azul sugeriu reunir todos os jogadores magos e usar a magia de espancamento para destruir a cúpula. Mas eles não terão sucesso, pois a cúpula é mágica e criada pelo sistema e, até que todos os requisitos sejam atendidos, ela não poderá ser destruída. O tenente Kim Kang-shok, comandante do batalhão da WSSBM, perguntou à Guilda das Flores Azuis, Yuaen, quantos jogadores das Flores Azuis têm menos do que o nível 15? Yuaena explicou ao tenente Kim Kang-shok que a melhor guilda não tinha jogadores assim. Yuaena perguntou ao tenente se ele realmente planejava enviar uma equipe de resgate para lá, já que isso seria o mesmo que enviá-los para a morte certa. Mas havia mais de 800 civis no prédio. E como você pode colocar as vidas dos militares acima delas? Enquanto isso, Lee Yun-wook usou seu físico de aço e, depois de controlar o metal, ordenou que os guardas o congelassem. Lee Yun-wook, junto com o resto dos soldados, conseguiu destruir a aranha venenosa blindada. Um jogador do nível de Lee Yun-wook não pegaria o metrô ou o trem, pensou Young Man-oh. Então como ele veio parar nessa estação? Todo o plano de Young Man-oh foi arruinado. Ele não esperava falhar em sua primeira missão. A principal tarefa de Young Man-oh era esperar que a venenosa aranha de ferro fizesse um ninho perto do 1º portão da estação de Seul para ser promovido a vilão oficial. Lee Yun-wook perguntou a Choi Seung-ga se todos os civis haviam sido evacuados a tempo. As aranhas eram enormes. Então eles dividiram as pessoas em pequenos grupos e as evacuaram para os cômodos aos quais uma passagem estreita leva. Lee Yun-wook tinha certeza de que havia um segundo portão, mas se ele começasse a verificar cada pessoa, aquele que iria provavelmente escaparia, e quando a segunda onda começasse, ele teria uma nova chance. Então ele tinha que se antecipar. O comandante nomeou o tenente Lee Min-hee como comandante da operação para liderar a estação. Foi muito difícil para um comandante enviar um esquadrão de baixo nível para o campo de batalha, mas vidas e civis dependem deles e eles têm o dever de protegê-los. O segundo portão se abriu e uma nova lista de tarefas apareceu para John Man-oh. John Man-oh tinha que matar pelo menos 500 civis de qualquer maneira e entregar um item obtido do monstro de elite do segundo portão, chamado de Buscador do Mal, para a Aliança dos Vilões. Essas tarefas têm o potencial de mudar a vida de Young Man-oh. Porque, se ele as concluir, será aceito como vilão. Lee Yun-wook percebeu que Young Man-oh era exatamente quem ele estava procurando. Young Man-oh queria se esconder entre os civis até que os guardas fossem mortos durante a primeira onda. E, para o caso de haver mais jogadores entre eles, John Man-oh se disfarçou de segurança para levantar suspeitas e matar todos. Seu nome verdadeiro era Yang Ju-seo.
Ele era um jogador de nível B e candidato a vilão, e um futuro jogador de nível A, um vilão talentoso que receberia o apelido de Black Tentacle. Yang Jusep estava confiante de que as bolas de metal de Lee Yun-wook não fariam nada com ele. Yang Jusep estava irritado com o fato de Lee Yun-wook estar se aproximando dele sem pensar. Afinal de contas, os ataques de Lee Yun-wook não podiam fazer nada contra ele. A força de Yang Jusop estava na árvore canibal. Ele poderia facilmente devorar o braço de Lee Yun-wook e digeri-lo junto com todo o resto. Yang Jusop sugeriu que Lee Yun-wook fizesse vista grossa a tudo e, assim, ele receberia todas as recompensas por ter sido aprovado no caso feliz. Mas Lee Yun-wook não caiu nesse truque, porque em sua vida anterior, Yang Jusop havia feito a mesma coisa. Os soldados não sabiam qual portão havia se aberto, por isso agiram em conjunto ao entrar na zona de perigo. O tenente Lee Min-hee ficou surpreso com o fato de não ter havido nenhuma vítima civil na zona de batalha. Os soldados explicaram a ele que foi somente por causa dos membros do WBMS que todos foram evacuados. O soldado ficou indignado com o fato de o tenente Lee Min-hee ter falado mal de Lee Yun-wook e o colocou em seu lugar. De repente, o vice-comandante veio correndo por trás e informou que os civis haviam percebido que havia um segundo portão e estavam se revoltando. Os civis achavam que, na verdade, os soldados estavam apenas usando-os como escudos humanos para ganhar tempo. O guarda com o nariz marcado ficou subitamente muito curioso para saber quem estava espalhando essas bobagens para os civis. Enquanto isso, Lee Yun-wook estava fazendo o possível para destruir Yang Jusop. Mas, de repente, do nada, dois belos anjos voaram até ele, e sua saúde e mana começaram a se regenerar rapidamente. Lee Yun-wook também recebeu uma tarefa oculta chamada Portador da Luz, tornar-se o amanhecer para este mundo. Lee Yun-wook expôs a trama do traidor da humanidade, o vilão, e teve a chance de se tornar o protetor da humanidade, o guardião. Os anjos explicaram que, ao completar a tarefa, o rapaz poderia se tornar o amanhecer deste mundo e perguntaram se ele desejava aceitar, ao que o rapaz respondeu que não. A defesa da humanidade é uma ótima desculpa para uma missão, mas, no final das contas, ela é emitida pela facção regular. Devido às recompensas garantidas, as ações de Lee Yun-wook serão periodicamente limitadas. Além disso, uma tarefa é apenas uma tarefa, mas as pessoas, no entanto, não são tão simples. Um sentinela que não se ocupa bem de uma tarefa corre o risco de se tornar um vilão a qualquer momento. Foi o que aconteceu com o pior traidor da humanidade, Gordon Prece. Lee Yun-wook ganhou o primeiro prêmio Happy Cause Award com a chave número 2 do Akashi Arsenal, o mesmo item que o vilão Yang Jusop estava tentando obter, ao custo de vidas civis inocentes. Como ele recebeu a tarefa do título, não há dúvida de que ele serviu aos vilões, é claro. Lee Yun-wook guardará isso para si mesmo e zombará dos vilões vis desta vida. Yang Jusop é um grande canalha, pensou Lee Yun-wook, porque agora ele está até causando um tumulto. Os civis estavam descontentes com muitas coisas e se recusavam a confiar na equipe de resgate, afinal, eram apenas 6 e como essas 6 pessoas poderiam salvá-los? Lee Yun-wook explicou aos civis que eles não tinham outra opção a não ser confiar na equipe de resgate, pois se a segunda onda começasse, todos morreriam. Lee Yun-wook avisou que a segunda onda começaria em breve e que todos os civis deveriam se esconder o melhor que pudessem, e os guardas e o líder do esquadrão receberam ordens do homem para segui-lo. A tenente Lee Min-hee ficou muito irritada com o fato de todos obedecerem a Lee Yun-wook. Junmo tomou cuidado e trouxe ao sargento Lee Yun-wook sua lâmina e ao vice-comandante seu livro. Lee Yun-wook pediu a todos que se aproximassem dele porque ele tem algo a dizer a todos. As aranhas que apareceram durante a primeira onda não foram mencionadas no guia de prática. Então, graças à pele de metal de Lee Yun-wook e à proteção de satélite, ele conseguiu detê-las, mas algo estava claramente faltando na infeliz questão. Lee Yun-wook achava que se tratava apenas da primeira onda, mas o Happy Cause é um evento que ocorrerá em vários estágios. Durante a segunda onda, podem aparecer monstros que usam veneno, portanto, todos devem usar máscaras de gás com antecedência. Não importa o tamanho da estação, se o gás venenoso se espalhar, os civis estarão em perigo. Portanto, você precisa levar os monstros para a plataforma a qualquer custo. Quando a segunda onda começar, precisamos chamar a atenção deles e tirá-los de lá. Lee Yun-wook fará isso. O esquadrão de resgate e os guardas já estarão esperando lá e atacando os monstros dos esconderijos. Assim como na primeira onda, tudo o que você precisa fazer é amarrar as patas deles e ganhar tempo para não chegar perto deles. Quando um bom lugar para atacar é encontrado e Lee Yun-wook rasga a armadura do monstro, todos devem apontar seus socos para esse ponto e matá-lo. E para garantir que a operação termine com sucesso,
o comandante e o vice-comandante do esquadrão assumirão o comando de todos os soldados em uma posição superior. Se o comandante ajudar Lee Yun-wook a se teletransportar constantemente com sua habilidade, ele poderá usar sua mana e resistência para destruir a armadura dos monstros. O vice-comandante se encarregará de acender sua mana e, em seguida, todos poderão usar o teletransporte durante o resto da batalha. A única pessoa capaz de reconhecer e corrigir uma situação de risco é o comandante, pois ele é bem versado em táticas de ataque. A segunda onda começou, mas, em vez das aranhas esperadas, um monstro-chefe saiu do portal, e todo o plano dos Soldiers foi arruinado. O comandante ordenou que todos ficassem onde estavam e mantivessem a cabeça baixa em nenhuma circunstância. Mas os soldados decidiram seguir o plano acordado, pois é seu dever afastá-lo dos civis. Mas, pelo que Lee Yun-wook sabia, o monstro-chefe deveria ter aparecido após a segunda onda. Lutando contra o monstro-chefe, a mana de Lee Yun-wook começou a se esgotar muito rapidamente. O ataque de metal também não funcionou, pois o aço do oponente era mais forte do que o poder de sua habilidade. Lee Yun-wook percebeu que os reforços comuns com o físico de aço nunca enfrentariam o chefe monstruoso. O monstro-chefe era muito poderoso e literalmente destruía tudo em seu caminho. A tenente Lee Min-hee devia saber o que Lee Yun-wook estava tramando, pois, em sua vida anterior, ele só havia sobrevivido graças à sua habilidade de teletransporte. Lee Yun-wook estava confiante de que a tenente Lee Min-hee também seria capaz de descobrir seu plano dessa vez. Lee Min-hee pediu ao vice-comandante que lhe desse o máximo de mana possível para que ele pudesse criar o portão mais enorme. O último pilar permaneceu, mas a mana de Lee Yun-wook ainda estava diminuindo muito rapidamente. Lee Yun-wook derrubou o último pilar que sustentava o teto e ele deve desabar em breve. Portanto, não podemos deixar o monstro-chefe escapar. Lee Yun-wook e Lee Min-hee juntos ainda conseguiram destruir o monstro-chefe. Com a quantidade mínima de mana restante, Lee Yun-wook correu o risco de ser deixado sob os escombros do mesmo teto. Mas Yang Ju-seop e o vice-comandante conseguiram salvar o sargento Lee Yun-wook no último minuto. Todos os meios de comunicação têm transmitido sobre o aparecimento do monstro-chefe. A empolgação começou. As pessoas estão pedindo ao comandante do batalhão para falar sobre as medidas tomadas. O homem sussurrou no ouvido de Yuaena que o diretor e o vice-presidente haviam dito a ele que ela não tinha uma posição tão difícil a ponto de não conseguir cumprir suas obrigações. As pessoas que se dizem verdadeiros amigos atacaram Yuaen como um bando de gatos selvagens. Se for esse o caso, teremos de retribuir o favor e causar o caos. O futuro mudou muito. Lee Yun-wook tinha muitas informações úteis, mas agora ele nem sabe se pode confiar nelas. Os rapazes estavam com muita raiva de Lee Yun-wook porque ele quase matou a si mesmo e a toda a equipe. A tática é baseada na confiança. Você precisa confiar no membro da sua equipe e agir de acordo com o plano acordado. É aqui que toda estratégia começa. O chefe está prestes a aparecer e, graças aos rapazes, Lee Yun-wook descobriu como agir. Para o plano de Lee Yun-wook, todos devem trabalhar juntos para derrotar o chefe. O comandante do batalhão falou com a imprensa, explicou tudo o que estava acontecendo e acalmou os civis. O chefe apareceu, e dessa vez os rapazes estavam seguindo uma tática clara, mas em algum momento foram parados por Eng Dae-sang, um jogador de classificação C, o homem que o mundo chama de Rei da Força. Ele é o segundo melhor da Coreia e o nono melhor do mundo, mas, como o futuro mudou e Lee Yun-wook não pode confiar totalmente nos outros com as informações que possui, seu plano era tirar o melhor proveito da situação, recusando a recompensa e permanecendo lá por 5 horas. Lee Yun-wook não esperava que An Dae-sang aparecesse tão cedo. Afinal, em sua vida anterior, eles conseguiram concluir a tarefa porque ele era um jogador de classificação C sem banimentos de nível, chegando no último minuto. A recompensa por ter superado o infeliz caso lhe concedeu o título de lutador invicto. E porque ele havia obtido um item escondido na armadura secreta de Manana McLear. Mas, dessa vez, seria diferente. Lee Yun-wook sabia que não sofria de falsa modéstia, ou seja, sua vitória estava garantida. Nem mesmo An Dae-sang esperava que o monstro-chefe fosse tão forte, até mesmo ele teve dificuldades para combatê-lo. O vice-comandante adicionou um pouco de mana a Lee Yun-wook, como ele havia solicitado, mas tinha certeza de que ele não se machucaria. Afinal de contas, seria mais importante fazer a cura. Lee Yun-wook tranquilizou a vice-comandante, explicando-lhe que ele estava bem e que não se colocaria em perigo. Lee Yun-wook decidiu ajudar An Dae-sang, afinal, e usando sua habilidade chamada Metal Strike, ele feriu gravemente o monstro-chefe. An Dae-sang ficou chocado, para dizer o mínimo,
com o fato de alguém ter desobedecido a ele. Afinal, ele havia pedido a todos que permanecessem em seus lugares, mas Lee Yun-wook achou que esse era um acordo imoral demais, mesmo para um detentor da classificação C. A equipe de Lee Yun-wook se manteve firme até que a ameaça de morte passasse, e An Dae-sang apareceu no último momento, fazendo-se passar por herói. Lee Yun-wook nem sequer deixa An Dae-sang colocar as mãos nesse maldito item. Lee Yun-wook ainda conseguiu derrotar o monstro-chefe em menos de 5 minutos e remover todas as inibições da área. As condições da estação de Xiao eram terríveis, mas as pessoas saíram de lá com vida. An Dae-sang ficou em segundo lugar na classificação, e ele também receberá uma recompensa por ajudá-lo a matar o monstro-chefe. Lee Yun-wook recebeu como recompensa a armadura secreta de Manana McLear por matar o monstro-chefe. A armadura de Manana McLear tem nível heróico e também tem a capacidade de aumentar o nível da armadura durante o combate. Quando preenchida com mana, ela cria uma fina camada de armadura transparente sobre a pele, tornando a armadura secreta fácil de carregar e armazenar. Matar monstros representa 7% da contribuição para as tarefas, o que significa que não importa quem tentou antes, afirmou An Dae-sang, porque sua contribuição é muito maior. An Dae-sang estava em seu 6º mês de treinamento em reclusão quando teve que correr para o resgate para compensar o tempo perdido. Ele deveria receber um item de nível heróico mínimo. An Dae-sang pediu sua recompensa, perguntando-se onde ela estava, mas o cara respondeu que a recompensa não era dele, que foram eles que pararam a segunda onda e o chefe, e An Dae-sang deveria agradecer por ter ficado em segundo lugar na classificação. Apesar de ter lutado por 1 minuto, no máximo, An Dae-sang começou a explicar como o sistema funcionava, que matar monstros representava 7% da contribuição para a tarefa, independentemente de quem tentasse antes, sua contribuição era muito maior. An Dae-sang se perguntou como o cara ia colocar um item de nível heróico. O cara achou que An Dae-sang estava brincando. Como ele tem coragem de discutir sobre tempo e compensação com ele, o homem que teve que voltar para o exército e fazer todo tipo de trabalho de merda? An Dae-sang começou a dizer que o cara não entendia com quem ele estava se metendo, mas o cara rapidamente o acalmou dizendo que An Dae-sang poderia falar qualquer bobagem sobre o treinamento isolado ou sua contribuição. Isso não importava, porque se o cara tivesse que exigir uma compensação justa por tudo, pelo tempo gasto em combate, nenhuma recompensa seria suficiente. Depois que An Dae-sang disse isso, ele correu para bater no cara, mas o comandante do batalhão Kim Kang-sel, um druida com o apelido de Rei das Montanhas de Nonsan, apareceu bem a tempo e interrompeu a luta, lembrando que o portão já havia se fechado. O cara fingiu apenas elogiar An Dae-sang por ter feito um ótimo trabalho nessa luta e por se sentir honrado em enfrentar um lutador como ele. O comandante do batalhão perguntou ao rapaz se ele estava bem, ao que ele respondeu que estava bem de saúde. An Dae-sang gritou para que ele voltasse à luta, mas foi imediatamente impedido pela segunda filha do chefe da guilda mais forte da Coreia, Yoo. Ela também disse a An Dae-sang que o país inteiro os estava observando agora e que, se ele causasse um tumulto, ninguém conseguiria abafá-lo, nem mesmo a Flor Azul. Após essas palavras, um portal de teletransporte se abriu, por meio do qual o general de brigada veio até eles. O general ficou surpreso com o fato de o Rei do Poder ainda estar lá, o que era incomum para ele. Ele também notou que a filha da Flor Azul ainda estava lá, e o general pensou que havia um problema. A filha da Flor Azul garantiu ao general que não havia problema algum. Ao que o general respondeu que não poderia haver problemas se a Flor Azul estivesse no negócio. A filha da Flor Azul perguntou a An Dae-sang por que a estação estava em tal estado. Sua missão era limpar o portão e evitar ser danificado pela segunda onda. An Dae-sang tem o nível para lidar com isso, mas ele não destruiu a estação e não conseguiu o primeiro lugar, apesar de ter cumprido todas as condições, portanto a filha da Flor Azul terá que cumprir sua promessa. A garota ficou muito surpresa com o fato de o grande An Dae-sang de nível C não ter ficado em primeiro lugar no lamentável e infeliz caso do 15º nível, mas, de repente, ela ouviu o general falar sobre como os registros militares indicavam que o cara podia controlar até 300 gramas, mas, a julgar pelo relatório atual, esse número era muito maior. A menos que houvesse um erro nos registros, o cara deveria ter uma classificação F. O general se interessou pela personalidade do cara e o convidou para uma caminhada. O general de brigada Choi Jong-shu não é um homem com quem se possa brincar. Por causa de seus poderes, o brigadeiro general ganhou a reputação de arma nuclear tática e também de homem incrivelmente inteligente.
O necromancer era o que mais o temia e tentou matá-lo várias vezes. O general de brigada pediu a Lee Yun-wook que relatasse o que aconteceu, mas ele estava pronto para isso, pois sabia que o general desconfiava dele por causa de suas ações incomuns que iam contra os registros de suas habilidades. Ele começou a falar sobre como, não muito tempo atrás, quando pegou seu segundo monstro de elite, suas habilidades melhoraram repentinamente e uma mensagem de conquista apareceu com a legenda Rise of the Unearthing, Ascensão da Revelação. Em vez de 300 gramas, o general disse que o cara agora podia controlar cerca de 17 quilos e ganhou algumas habilidades. O rapaz também pediu ao general que este mundo não descobrisse que um jogador de nível F poderia se tornar mais forte. O general elogiou o rapaz e disse que ele havia feito um trabalho incrível e que seria recompensado por isso. Ele ofereceu ao rapaz a escolha de algum item, talvez uma armadura mágica ou qualquer outra coisa que ele mesmo pudesse escolher. O rapaz decidiu que poderia pedir uma arma que desejava obter, mas duvidava que até mesmo o general pudesse obtê-la. O general responde que eles podem voltar a falar sobre isso quando Lee Yun-wook tiver uma medalha no peito, uma oferta especial para ele. O cara não esperava conseguir nada do velho camaleão, pois ele muda de assunto em um piscar de olhos, mas ainda assim foi bom que eles tivessem terminado ali. O cara poderia ficar nas sombras por mais algum tempo. Alguns dias depois, ele digeriu todos os itens de nível heróico e, após essa cadeia de eventos, encontrou a chave para derrotar o chefe, o soldado Park Jun-mo. De repente, do nada, o soldado Amindai entrou pela porta. Ele havia recebido ordens para retornar ao esquadrão de apoio do hospital militar e chegou para o serviço. Os prêmios futuros são importantes, é claro, mas os rapazes estão cercados de coisas mais importantes. Ele se aproximou do soldado e o abraçou, agradecendo-lhe por tê-lo trazido de volta inteiro e por ter chegado bem a tempo para o início do treinamento. Lee Yun-wook acredita que, enquanto estiver perto desses caras, ele terá alguém em quem confiar sua retaguarda. O fenômeno da abertura repentina de vários portões em uma determinada área é chamado de onda e, em um futuro próximo, essa onda se espalhará por Seul. A única pessoa que sabe disso é Lee Yun-wook. Será que ele conseguirá deter a onda sozinho? Será que os rapazes conseguirão sobreviver em tais condições? Agora ele tem certeza de que não conseguirão. Aqueles que estão do lado do homem devem se tornar mais fortes. Essa é a única maneira de o cara conseguir salvá-los. O cara levou sua equipe a um centro de treinamento, embora pessoas comuns como eles não devessem ir lá. Mas os rapazes pediram que ele lhes desse um treino de verdade. Lee Yun-wook foi a uma loja de suplementos energéticos para comprar alguns para os rapazes e animá-los. Lá, ele conheceu uma garota que perguntou sobre o progresso do rapaz. Ela ouviu que o rapaz conseguiu a conquista Rise of the Failure to Rise. A garota também disse ao rapaz que, na opinião dela, ele está escondendo algo, pois em situações estranhas ele se comporta como se soubesse o que vai acontecer, como se tivesse informações que eles não possuem. Mas o rapaz começou a negar. Ele estava com medo de que a garota soubesse de algo, mas a conversa foi interrompida por um anúncio de que Lee Yun-wook foi solicitado a ir imediatamente ao escritório do comandante do batalhão. Qual seria o problema? Por que os rapazes ligam para o comandante do batalhão quando ainda faltam alguns dias para a cerimônia de promoção? Quando o cara chegou à porta, ouviu uma conversa de que eles queriam mandá-los para algum lugar, mas alguém no escritório se levantou, porque se os caras fossem para lá, estariam condenados à morte. Quando o rapaz entrou no escritório, o comandante do batalhão e o general Choi Jun-shu estavam lá. O general disse ao comandante do batalhão que ele mesmo explicaria tudo. Há alguns dias, um portão vermelho foi aberto no território de Shin. A Flor Azul já tinha ido até esse portão, mas chegou a notícia de que o terceiro grupo de invasão da Flor Azul foi exterminado, eles foram derrotados. E o Portão Vermelho recebeu um terceiro nível problemático. Depois de 3 tentativas infrutíferas de invadir o portão, a organização admitiu que não tem força e pediu a adesão de 2 ou mais organizações. Os requisitos de entrada são nível 18 ou inferior e não mais do que 30 jogadores. O general foi informado de que havia uma masmorra zumbi lá e que era impossível sair até que a invasão fosse bem-sucedida. Mas o cara ficou surpreso com outra coisa, ele não se lembrava de nada parecido ter acontecido. Mas o cara percebeu que, se havia zumbis, o comandante do exército dos mortos, o necromante, estava envolvido. O general explicou que aquela guilda arrogante havia enterrado muitos de seus talentosos recém-chegados e ainda assim fracassou.
A limpeza de masmorras é um assunto da guilda, portanto, não havia necessidade de seu esquadrão participar dela, mas ele achava que o cara era perfeito para essa tarefa. Além disso, se houver zumbis lá, o caso pode estar ligado ao necromante e o cara é obrigado a fazer uma incursão. Ele concordou, o que surpreendeu o comandante do batalhão, mas, primeiro, o cara acha que precisa conseguir alguma coisa. No entanto, ele não acha que pode ir até o portão com as armas que tem. Rapaz lembrou ao general da brigada o que eles conversaram da última vez. Se o general lhe der o Fionogert, ele com certeza passará nessa incursão. Fionogert é uma flecha de disparo único que não pode ser perdida. Ela foi usada por Tristan, um personagem que apareceu na lenda do Rei Arthur. Apesar de sua incrível precisão e do efeito de dissipação de magia, ela só pode ser usada uma vez, pois é difícil de ser levantada novamente. Mesmo nas mãos de um general de brigada, esse tesouro é uma medida extrema, mas nas mãos do homem que controla o metal, as coisas são completamente diferentes. O argumento do general foi que, nesse caso, se tratava de um acordo, não de um favor, e o cara teria que assumir toda a responsabilidade em caso de fracasso. Mas o rapaz respondeu que os riscos altos geralmente compensam decentemente e que ele estava disposto a correr esses riscos. Enviar líderes para comandar um ataque em uma masmorra é algo comum, mas, apesar disso, o general envia um soldado comum, talvez por causa de sua rixa com o chefe da Guilda das Flores Azuis. Se o cara passar nessa incursão, será uma vitória perfeita de um soldado comum sobre um jogador de elite da Flor Azul. E mesmo que ele falhe, seu fracasso não será a razão do fracasso da incursão, pois o cara só entra como suporte para a Flor Azul. O sucesso do cara acabará com as acusações de inutilidade da WSSBM e também vencerá a guerra de nervos contra a Guilda das Flores Azuis, além de o general ter concordado em dar ao cara o Fionalgert. O resultado não importa, é uma situação em que todos saem ganhando para o general de brigada, mas o cara não está disposto a se deixar levar. Ele avisou o general sobre o Fionalgert, a recompensa que lhe foi prometida da última vez, e se ele puder lidar com esse ataque também, ele gostaria de outra recompensa. Quando o garoto retornou à sua equipe, eles já haviam enfrentado o campo de treinamento. Pela classificação, não era nada para os rapazes. Lee Yun-wook elogiou seu esquadrão e avisou que eles estavam indo para sua primeira missão solo. 2 dias depois, eles chegaram ao Red Gate. Como se trata de uma masmorra de zumbis, eles usarão balas cheias de água benta. O recuo dessas balas é mais forte do que o das balas normais, portanto, é preciso usá-las com cuidado. O esquadrão chegou ao acampamento da Guilda Blue Flower. Depois disso, Lee Yun-wook foi imediatamente convidado para uma reunião. Os outros colegas de equipe perceberam que não eram bem-vindos aqui. A Lena da Guilda Flor Azul falou sobre o esquadrão de apoio, que consistia em um grupo de pessoas de baixo escalão, e que eles consideravam o esquadrão de apoio um fardo, mas, ao mesmo tempo, um dos membros da Guilda Flor Azul deixou escapar que eles estavam aqui em uma operação de busca. Os membros da Guilda Flor Azul decidiram que, quando entrassem, abandonariam o esquadrão de apoio e iriam sozinhos. Quando ele se aproximou do salão de reuniões, apenas a filha do líder da Guilda das Flores Azuis estava lá. Aparentemente, o fato de ela não ter conseguido determinar o posto do rapaz e ter dado o cartão de visita pesa muito para ela, mas o rapaz não o pediu. A garota deixou claro para o rapaz que, nessa missão, eles estariam apenas ajudando a Guilda das Flores Azuis para nada. Então, quando entrassem no portão, a equipe do rapaz não deveria fazer nada que pudesse interferir com a Guilda das Flores Azuis. Eles deveriam apenas ficar longe. O rapaz percebeu que Blue Flower só concordou em ajudar as partes íntimas porque a garota acha que Lee Yun-suk vai obedecer e fazer o que ela quer. Lee Yun-suk afirmou que seu esquadrão tinha o mesmo direito de participar da invasão que a Guilda das Flores Azuis, mas a garota apenas sorriu e disse que o esquadrão do cara não era capaz de ir atrás do chefe. Para isso, o cara ofereceu a filha do chefe do clã da Flor Azul, Iona, uma aposta. Se o esquadrão do cara capturar o monstro-chefe antes da Flor Azul, Iona dará ao cara o que ele pediu. A garota respondeu ao rapaz que ele mal entende o que significa discutir com a filha do chefe do clã das Flores Azuis. Caso contrário, a vida do rapaz pertencerá a ela. Ele não sabe o que Iona está escondendo, mas se há algo escondido atrás do portão, ele precisa colocar as mãos nisso. A Guilda da Flor Azul ainda entrou no Portal Vermelho primeiro, apesar da aposta feita por Lee Yun-wook e Iona.
O esquadrão de ataque entrará em 3 minutos. Ao entrar na masmorra, a equipe de apoio de Li Yun-wook viu que a Guilda da Flor Azul já havia sido derrotada, restando apenas alguns lutadores vivos. Dentro da masmorra, apareceu o monstro-chefe King Zombie, do qual a Guilda da Flor Azul foi derrotada. A equipe de apoio de Li Yun-wook começou a atacar o Zombie King com granadas e tiros, mas atirar no monstro-chefe com armas de fogo comuns é como atirar balas de borracha nele, mas o principal é que o barulho das armas de fogo e das granadas desorienta os zumbis. O rei dos zumbis enviou um esquadrão do clã da Flor Azul, que já havia se transformado em zumbis, para atacar o esquadrão de apoio, mas os caras atiraram habilmente nos inimigos com todas as armas que tinham. Ao perceber que o Zombie King estava sendo derrotado até agora, ele decidiu recuar, o que deu ao esquadrão de apoio algum tempo para respirar. Li Yun-wook achou estranho o fato de não haver tantos zumbis quanto ele esperava. Além disso, o nome do chefe estava distorcido na janela de status por algum motivo. Ele percebeu que havia algo errado aqui, mas tinha que seguir em frente, pois a masmorra ainda não havia terminado. O cara também achou estranho o fato de não haver construções ou zumbis nessa masmorra. Todos os lugares estavam vazios. Ele já havia estado em muitas masmorras, mas essa era a primeira vez que via um lugar tão estranho. De repente, do nada, ele sentiu um metal desconhecido atrás de si que começou a se mover. O portador desse metal era o sobrevivente Kim Dae-seop, membro da Guilda Blue Flower. O cara contou à equipe de suporte sobre a missão da Guilda Flor Azul nessa masmorra. Descobriu-se que o jogador que recuperasse o corpo do neto e a lança de Aquiles de nível heróico na segunda incursão unida receberia 80 bilhões como recompensa. A prioridade máxima da Guilda Flor Azul era recuperar a lança. Por isso, a grande Iona foi tão cautelosa na masmorra, a lança de Aquiles. O segundo neto do presidente falhou no primeiro raid e não devolveu a lança, que é o símbolo da organização Gugvan. De repente, Li Yun-wook começou a sentir vários metais diferentes. As sensações vinham dos monstros próximos. Seu número era de mais de 100 e estava crescendo. Li Yun-wook avisou a todos que eles estavam em perigo e ordenou que a equipe se recarregasse com poções. As poções reabastecerão continuamente a saúde e a mana por 6 minutos, mas os caras não iam atacar ninguém. O esquadrão ia fugir, apenas Li Yun-wook deveria lutar. O homem que atacava o esquadrão achava que o melhor plano era sacrificar um camarada e fugir, pois só os covardes fazem isso, mas ele não sabia com quem estava lidando. Para o membro da Guilda Flor Azul, parecia estranho e imprudente que o plano da equipe parecesse ser abandonar o comandante e fugir, mas os membros da equipe garantiram que o comandante definitivamente não era uma pessoa descuidada que perderia. As contas de ferro com poder divino que Li Yun-wook controla também podem explodir, e o barulho pode fazer com que os outros zumbis enlouqueçam. Entre os gnomos zumbis, o cara sentiu o cheiro de um metal de um nível completamente diferente. Esse metal pertencia a um humano. Mas quem era ele, um vilão ou um ajudante? O inimigo sentiu que as contas de ferro com poder divino, que ele achava que eram armas fortes, e a energia do cara já estavam se esgotando, mas ele não esperava que os fragmentos das contas que Li Yun-wook havia explodido antes também pudessem ferir os anões zumbis. Li Yun-wook usou a técnica da chuva de aço e da queda livre, derrotando assim todos os anões zumbis de uma só vez. Enquanto isso, o esquadrão de Li Yun-wook estava afastando os zumbis de seu sargento para que Li Yun-wook pudesse se concentrar no inimigo principal. Quando o esquadrão conseguiu afastar o zumbi de Li Yun-wook, o inimigo percebeu que o cara não era uma isca e que o esquadrão havia se preparado muito bem para ir a essa masmorra, mas ele não esperava isso. Ao mesmo tempo, Li Yun-wook estava tentando entender por que esse homem entrou no portão, qual era o objetivo dele e por que ele havia se unido aos zumbis, se o inimigo dele era exatamente a pessoa em quem ele estava pensando. O homem com a cobra no ombro decidiu provar o sangue de Li Yun-wook e ficou assustado com a pergunta do homem sobre se ele era um necromante. Não, ele não era um necromante. Mas como Li Yun-wook sabia sobre o necromante, se o cara quisesse morrer em paz, seria melhor ele contar como sabia sobre o necromante. Li Yun-wook avaliou a situação e percebeu que os zumbis mortos não revivem, portanto, seu inimigo era um necromante, mas ele estava definitivamente relacionado a ele. O cara parece não perceber a situação em que está. Como ele ousa ignorar a pergunta do demônio? Ele perguntou como o cara sabia sobre o necromante. O demônio decidiu dar uma lição no cara.
Se não fosse pela fusão da armadura secreta de Manana McLear com o resto de seu físico, Lee Yun-wook já teria cortado seu braço. Após o golpe refletido, o demônio percebeu que essa não era a maneira de atacar no nível 18, porque o cara havia repelido facilmente o ataque e o demônio tinha certeza de que esse cara havia ultrapassado há muito tempo a restrição de nível do portão vermelho. Rapaz se perguntou ao demônio como diabos ele havia entrado naquele portão e, ao mesmo tempo, notou que fragmentos de contas divinas estavam queimando na pele do demônio. O jogador que está sendo prejudicado pelo poder divino é um devorador de outros jogadores. Portanto, seu inimigo não é um demônio, mas um vampiro. Sua tribo de vilões destruiu a WSSM quando foi descoberto que uma onda estava chegando a Seul. O vampiro percebeu que o cara não ia responder a sua pergunta e decidiu cortar alguns membros dele para fazê-lo falar. A energia da arma de nível heróico é a lança de Aquiles que a organização de Gugvan está procurando. Se o verdadeiro poder da lança for revelado, nem mesmo a fusão da armadura secreta e do físico de aço ajudará o cara. Se o cara não se recuperar de ser atingido por um vampiro, ele morrerá. Os efeitos das poções duram apenas 2 minutos, e nesse período, o cara precisa derrotar o inimigo. O vampiro se lançou e tentou atacar Lee Yun-wook, mas o controle de metal ajudou o homem a fazer um contra-ataque, mesmo que sem sucesso. Essa Devil Snake continua a proteger o vampiro de ataques à distância, de modo que você não pode ser atingido por fragmentos de contas, e por causa da lança de Aquiles, não pode lutar contra o inimigo em combate corpo a corpo. Lee Yun-wook não teve escolha a não ser jogar a carta mais cedo do que queria. Antes que o esquadrão do cara deixasse a área, Youngmo colocou uma mina antipessoal nas costas de Lee Yun-wook. Era para sinalizar que o cara tinha usado todas as suas habilidades. Ao explodir uma mina antipessoal, o ousado vampiro foi derrotado, e o próprio vampiro, Lee Yun-wook, foi perfurado com uma flecha pelo Fionogart de Trista. A flecha é inútil para tentar arrancá-la. O poder de Lee Yun-wook está embutido nela, então não é fácil removê-la. O vampiro não precisa se preocupar com nada se ele responder às perguntas do cara. Ele morrerá imediatamente. Enquanto isso, o sobrevivente tentou dissuadir o esquadrão de apoio e a equipe de meio período de Lee Yun-wook a desistir de ajudar seu comandante. Enquanto Lee Yun-wook luta contra seu inimigo, os caras têm a chance de escapar enquanto o chefe dos monstros não está em lugar nenhum. O comandante deles provavelmente já está morto. Os caras precisam se esconder imediatamente. Essa foi a opinião do sobrevivente, mas os caras do esquadrão de apoio acreditavam em seu comandante, porque o comandante não sinalizou que gastou todas as suas forças. De repente, ao longe, os meninos viram a Claymore explodir, o que significava que o comandante estava lutando até o limite. O sobrevivente ficou até feliz por Lee Yun-wook ter sinalizado e sugerido que eles entrassem em contato com alguém pelo rádio e esperassem pela unidade de negócios. Se eles fizessem isso, poderiam sobreviver facilmente, mas o sobrevivente não sabia que esse sinal significava que um de seus companheiros poderia ter morrido. A equipe de suporte disse isso a ele, que ficou intrigado com o fato de ele poder sorrir em tal situação. O sobrevivente tentou explicar à equipe que a situação é triste, mas que os outros precisam sobreviver, quando, de repente, todos começaram a ser sugados para o castelo do Zombie King, e o Zombie King matará qualquer um que estiver em seu território. Quando os rapazes chegaram ao castelo, imediatamente começaram a aparecer zumbis sedentos de sangue na sala, que ansiavam por carne fresca. Os caras imediatamente começaram a atirar de volta, mas havia muitos zumbis nesse castelo. A equipe precisava encontrar um lugar para se esconder. Enquanto isso, a luta de Lee Yun-wook com seu inimigo continuava. É claro que o sargento não consegue lidar com a situação sem o poder divino, mas quando um vampiro perde sangue por muito tempo, ele começa a sentir uma dor pior do que a morte. O vampiro ficou intrigado com o fato de Lee Yun-wook saber tanto sobre vampiros, zumbis e necromantes. Mas Lee Yun-wook queria saber mais e perguntou ao vampiro como ele se relacionava com o segundo neto da grande organização Gugvan, se ele era seu apoiador financeiro. Mas essa pergunta só enfureceu ainda mais o vampiro, pois como Lee Yun-wook ousava fazer uma pergunta dessas? Afinal, o segundo neto da grande organização Gugvan é apenas um parasita e uma praga inferior. Pelo menos o garoto percebeu que o vampiro não estava mentindo e estava respondendo honestamente. Agora ele poderia fazer uma pergunta maior. Se o vampiro sabe quem é o necromante, se o vampiro revelará o segredo a Lee Yun-wook. Mas o vampiro apenas disse que o necromante pode ser qualquer um. Um necromante pode ser o companheiro de armas de um cara, bem como um membro de sua família. O vampiro passou dos limites. Como ele ousa falar sobre a família do cara? Esse cara, sem dúvida,
Vive para receber o reconhecimento dos outros, e ainda assim, não está respondendo diretamente a Li Yun-wook neste momento. Provavelmente nunca viu o necromante. Mas alguém tão cauteloso quanto o necromante, mesmo que fosse um garoto de recados, não lhe mostraria ou contaria seus esquemas. Então quem é o vampiro para o necromante? Apenas um seguidor obcecado? Ele tomou os poderes do vampiro e obteve a lança de Aquiles, mas não gostou das informações que obteve do vampiro. Se o necromante tivesse despertado seus poderes e começado a agir, o vampiro com certeza diria, mas o motivo pelo qual esse cara está muito confiante em relação a alguém que ainda não despertou é meio suspeito. O cara perguntou ao perseguidor como ele entrou aqui, fora do portão. Não era da Guilda das Flores Azuis. Um deles era um vampiro que não podia entrar aqui, mas o cara não sabia que o portão tinha sido aberto por um vampiro. Então ele se perguntou como Li Yun-wook poderia entrar se ninguém acima do 18º nível poderia fazê-lo. Assim que ele se deu conta de tudo, a paisagem começou a mudar, o que foi uma pena, pois assim ele perderia o vampiro e o Fire Nugget. Todos foram sugados para dentro do castelo do Zumbi King. O rei zumbi nesse castelo controla tanto a vida quanto a morte. Ele é o governante da luz e da escuridão. Os companheiros do cara se tornarão iscas e serão oferecidos como oferenda, e os zumbis entrarão pelo portão e escaparão para o mundo exterior. Li Yun-wook precisa tentar impedir que o verdadeiro rei zumbi desça. O soldado avisou seu esquadrão de ataque que os zumbis tinham desenvolvido a visão. Park Jong ordenou a Amindai e Choi Min-jae que se apressassem e saíssem dali. Os soldados não tinham certeza se poderiam matar um camarada que havia se tornado um zumbi. Os soldados explicaram a Park Jong que, se ele morresse, eles também não seriam inquilinos, e é por isso que ele tinha que partir dali. O comandante ordenou que os soldados largassem as granadas restantes, se retirassem e não arriscassem suas vidas. O castelo do rei zumbi Naco apareceu completamente, e as restrições de nível para entrar na área mudaram do nível 18 para o nível 30. Agora os zumbis podem entrar pelo portão e escapar para o mundo exterior. Li Yun-wook deve tentar impedi-los. Li Yun-wook ouviu o som de granadas explodindo vindo do castelo e correu para lá. A explosão do Branding Ara sinalizaria que todas as oportunidades haviam sido usadas, e quando isso acontecesse, os soldados deveriam ter tentado se esconder. Se Li Yun-wook não puder voltar, Park Jong-mo deve ser o comandante. Foi relatado que o poder heróico da lança de Aquiles está sendo desbloqueado. As feridas infligidas por ela não são fáceis de curar. Li Yun-wook, depois de desbloquear a lança de Aquiles de nível heróico, começou a lutar. O consumo de mana de Li Yun-wook estava muito alto, mas, apesar disso, ele continuou a batalha. Li Yun-wook prometeu a seus colegas de equipe que voltaria vivo, custasse o que custasse. De repente, foi anunciado que a descida do rei zumbi Barão Saturday havia sido interrompida. O soldado de patente Kim Ken-jin, um ladrão de profissão, roubou um jarro de um rei zumbi porque achava que esse jarro era muito importante para o rei zumbi. Quando os zumbis perceberam isso, perseguiram os rapazes. Os soldados, tendo sido levados para um beco sem saída, conseguiram montar um C4 e, tendo bloqueado a passagem, destruíram muitos zumbis com ele. Até agora, os soldados bloquearam a passagem para os zumbis. Mas o que eles devem fazer agora que estão presos dentro do castelo? Se os soldados permanecerem dentro do castelo, talvez não haja oxigênio suficiente e eles terão que encontrar uma saída. O rei zumbi, que estava em busca de seu jarro, encontrou os soldados e ficou muito feliz. Li Yun-wook, que havia retornado repentinamente, ficou intrigado sobre quem havia ousado tocar em sua equipe, pois ele era o único que poderia ofender esses idiotas. Apesar de sua declaração em voz alta, a mana de Li Yun-wook está muito baixa e ele não tem a menor ideia de como derrotar o monstro. O rei zumbi pode atacar à distância, mas por que ele não está atacando? Pensou Li Yun-wook. No final, o rei zumbi atacou os soldados, e Li Yun-wook, em defesa de seu esquadrão, liberou o poder da lança de Aquiles mais uma vez. Depois de beber Star, Li Yun-wook tentou explicar ao rei zumbi que seu oponente era ele. O principal problema é sua cor. Se Li Yun-wook continuar a lançar armas nele sem pensar, ele simplesmente a desperdiçará. Li Yun-wook não podia se afastar e procurar os pontos fracos do chefe por trás dos outros membros do esquadrão. A procissão do chefe ainda não estava completa, então suas falhas tinham que ser vistas. De repente, Kim Ken-jin abriu o jarro e, vendo os pulmões lá, começou a enfiar sua espada neles. Mas, aparentemente, ele se esqueceu de que não é possível interagir com os itens dentro da masmorra, pois pode haver uma reação desconhecida. Forçado pela procissão do rei zumbi, o Barão Saturday começou de novo.
O espírito da morte inacabada percorre o rei zumbi. Lee Yun-wook percebeu que seus frascos tinham a mesma finalidade que os dosséis que guardavam os órgãos das múmias. Existe um rei zumbi que é como uma múmia, então sua alma está em seu coração, que é a fraqueza. Enquanto ele baixa a guarda, confiando na barreira, Lee Yun-wook tem a chance de destruí-lo. Mas o corpo do rei zumbi foi curado muito rapidamente devido ao efeito da descida. Quando os soldados entraram na masmorra, o nível de Amint começou a subir em uma velocidade vertiginosa. A última vez que ele subiu foi quando Amindai bloqueou o ataque do rei zumbi. Com isso, ele atingiu o nível 20. Devido aos danos constantes, a retomada forçada por descida foi descontinuada. O monstro não conseguiu impedir a destruição do corpo e, mesmo assim, não continua atacando, pensou Lee Yun-wook. Enquanto o sargento Lee Yun-wook estava recuperando mana, os soldados decidiram amigavelmente distrair o monstro. Os soldados eram fracos nisso e, por isso, Lee Yun-wook, sem encher sua mana, foi em seu auxílio. Derrote o rei dos zumbis destruindo seus órgãos. 3 jarras de fígado, coração e olhos. E, para um final feliz, Lee Yun-wook e seu grupo ainda conseguiram matar o rei zumbi Barão Saturday. Lee Yun-wook obteve as coroas da luz e da escuridão. O recurso da coroa aumenta rapidamente a resistência a seus próprios mortos-vivos. Que tipo de objeto é esse? Pensou Lee Yun-wook. Ele até tem uma característica especial, mas ele não a encontrou em sua vida passada. Sem tempo para procurar pontos e itens no chefe, o castelo abandonado do rei zumbi começou a desmoronar e os soldados tomaram a decisão de evacuar. Lee Yun-wook e sua equipe concluíram a invasão com sucesso. O portão será fechado em breve, e eles precisam sair agora. Todo o esquadrão deve ser composto por jogadores de nível até 53, e a participação não autorizada de flores azuis se tornará um problema mais tarde. Será que os interrogadores de segunda categoria do exército varreram o portão vermelho? Pensou o chefe da Flor Azul. A chefe da Flor Azul decidiu descobrir o que aconteceu com sua equipe quando eles entraram no portão. Lee Yun-wook respondeu ao chefe da Flor Azul que, quando ele e sua equipe entraram no portão, já era tarde demais. A cabeça da Flor Azul ainda não acreditava que Lee Yun-wook tivesse lidado com todos sozinho. Lee Yun-wook respondeu ao capítulo que todos logo se convenceriam da veracidade de suas palavras quando a análise do portão chegasse. Além disso, o chefe da Flor Azul perguntou aos rapazes se eles tinham visto a lança que o membro da guilda que se tornou um zumbi tinha lá. Lee Yun-wook respondeu que não havia encontrado nenhum ponta de lança lá e, a julgar pela mudança interminável de tópicos, parece que o chefe da força de ataque da Flor Azul de Seul está tentando evitar acordos. A chefe da Guilda das Flores Azuis declarou que queria que Lee Yun-wook entrasse para a Guilda das Flores Azuis, garantindo que ele seria tratado da melhor maneira possível. O general afirmou que tem um enorme poder de registrar uma reclamação formal contra Blue Flower. O general também está pensando em enviar um documento oficial sobre o que aconteceu para discussão com as guildas de aço. O general ficou muito feliz com o fato de sua contribuição para o ataque ter sido de 100%. Foi incrível porque ele nunca havia esperado isso de Lee Yun-wook. O general também prometeu que elevaria a patente dos membros do esquadrão de Lee Yun-wook e também permitiria que ele verificasse novamente a sua própria. Lee Yun-wook agradeceu ao general por promover todos os integrantes do esquadrão e permitir que eles verificassem a classificação novamente. Além disso, Lee Yun-wook pediu ao general que equipasse todo o seu esquadrão com armas de poder divino. Os rumores de que o esquadrão de apoio havia vencido sozinho as Nereidas da masmorra com o portão vermelho circularam por todos os esquadrões. Liu Uncel, percebendo que Lee Yun-wook não queria vê-lo, veio e pediu desculpas por sua falta de respeito e expressou seu desejo de treinar com ele. Lee Yun-wook concordou, mas avisou Liu On-suk que ele teria que se preparar para a morte. Ao ver como os candidatos haviam se enganado na estação de Seul, o chefe da guilda, Ki Baek-jong, preparou-se para tomar as medidas adequadas. Ki Baek-jun, chefe da guilda da Grande Montanha, ficou em terceiro lugar entre as guildas da Coreia do Sul. Durante essa onda de Seul, Ki Baek-jun queria abrir 4 portões ao mesmo tempo e dividi-los, e então alguns de seus cães de caça destruiriam o primeiro batalhão do AFBM. Todos os preparativos que Lee Yun-wook poderia ter feito foram concluídos, e não há mais motivo para preocupação. Lee Yun-wook não tem escolha a não ser enfrentar o futuro, seja ele qual for e o que quer que o aguarde. Sentados de guarda, os rapazes de repente notaram uma silhueta na entrada, mas de repente Lee Yun-wook percebeu que era a maldita onda de Seul que havia começado. A filha do comandante da ordem de repente tem uma premonição sinistra. Mais tarde, ao sair de seu quarto,
ela percebe que toda a liderança militar foi tomada por cobras. De repente, a garota foi atacada pelas costas pelo mesmo necromante. Ela não conseguia entender quem era ou por que ele a estava atacando. O local onde o poder sagrado da garota tocou foi instantaneamente queimado, juntamente com a capacidade de recuperação. Era um desperdício para o necromante matar uma beldade como essa, mas a morte dela seria definitivamente pelas mãos dele. De repente, ao ver o fluxo ridículo, a garota percebeu que essa era a onda que eles não esperavam tão cedo. O necromante tinha ouvido falar da ignorância da garota, mas ainda achava que ela deveria ser mais exigente com as pessoas ao seu redor antes de agir com arrogância. O necromante teria gostado de brincar com a garota por mais tempo, mas o tempo era essencial. Então ele a aconselhou a dizer adeus à vida. A garota nem sequer trouxe armas com ela. Ela tinha que lutar, mas sua consciência a estava abandonando. No último segundo, Lee Yun-wook conseguiu entrar correndo e salvou a garota das mãos do necromante. Song Yeon estava claramente sem saber o que Lee Yun-wook estava esquecendo ali, mas o cara claramente tinha vindo para salvá-la. Dessa vez, por mais que o necromante tentasse, ele definitivamente não conseguiria escapar das mãos de Lee Yun-wook. Nesse meio tempo, tentaram segurar o portão até a chegada da unidade de resposta rápida. Ao chegar ao campo de batalha, o esquadrão de resposta rápida nem teve tempo de gritar antes de ser exterminado. O sargento Choi Yeon-jong, que havia chegado ao campo de batalha, tinha monstros sugando todo o rum, e ele claramente não estava feliz com isso. Depois de destruir todos os monstros, o sargento Choi Yeon-jong enfrentou a líder do grupo, ordenando que ela pagasse pelo rum. Obviamente, ela não esperava ver o sargento Choi Yeon-jong ali, porque ela havia sido informada de que ele não deveria estar lá. Não é de se admirar que ele esteja sendo chamado de um poderoso candidato à espada sagrada, pensou ela. Então a batalha será travada em velocidade máxima. Embora o sargento Choi Yeon-jung tenha sido cauteloso por causa de seu metabolismo, pois o efeito do álcool passa mais rápido, ele ainda conseguiu se defender dos golpes dela. Choi Yeon-jung era muito mais forte do que ela imaginava. A garota começou a se preocupar e a pensar em como poderia sair dali. Choi Yeon-jong a colocou no chão e lhe disse para dormir. Ele organizaria o interrogatório um pouco mais tarde, quando tivesse terminado com todos. Choi Yeon-jong ordenou que ela fosse amarrada e explicou ao vice-comandante que ele informaria quando terminasse a limpeza. Um dos soldados deixou Choi Yeon-jong usar sua arma com poder sagrado para destruir todos, mas ele recusou a ajuda do soldado, pois dessa forma ele ficaria entediado se eles morressem muito rápido. O fato de o necromante ainda estar vivo significa que seu chefe ainda não sabe sobre Lee Yun-wook. A julgar pela reação do necromante, Lee Yun-wook acertou em cheio ao afirmar isso. Lee Yun-wook estava se sentindo culpado há muito tempo por ter deixado o necromante ir embora. Mas com um nível diferente de arma, o necromante estava em um nível completamente diferente do anterior, e os patéticos grânulos de poder sagrado de Lee Yun-wook não eram páreo para ele. Isso é sorte, pensou Lee Yun-wook. Quantos desses reservatórios de mana que valem 1 bilhão de won cada um existem? O necromante tinha certeza de que destruiria Lee Yun-wook e que ele não seria capaz nem de encostar um dedo nele. Lee Yun-wook usou o item Crown of Light and Darkness, mas, ao fazer isso, recebeu a penalidade de reduzir sua reserva de mana em 10%. Depois de criar uma arma com poder sagrado, Lee Yun-wook foi capaz de matar o necromante.